tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de março de 2017, sexta-feira. Esse é o verbete de número 4046, 4 páginas, 41 logias e 10 máximos. O tema é olhar conscienciográfico. A especialidade, gesconologia. A autora do verbete sou eu, Adriana Lopes, e eu vou pedir ali para me apresentar, para ficar registrado, né? Por favor. Adriana Lopes é graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 99, tenepsista desde julho de 2002, EPICOM desde julho de 2010, coautora dos livros Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, de 2012, e TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015. Obrigada. Então, vamos ao tema, então. O olhar conscienciográfico é a capacidade desenvolvida pela Consciem, homem ou mulher, de identificar nos relatos, fatos e parafatos da vida cotidiana os temas passíveis de serem transformados em escritos tarísticos. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da curiosidade intelectual, a admissão da utilidade assistencial da autopensenização cosmovisiológica. Em fatologia, a perspectiva conscienciológica dirigida às vivências diárias, a capacidade de enxergar as fontes cognitivas, a admissão da utilidade assistencial do atilamento pesquisístico. Em parafatologia, destacamos o exercício do raciocínio multidimensional e multiexistencial, a admissão da utilidade assistencial do acervo de autocognições multidimensionais angariado nas vidas sucessivas. Aí nós temos agora na argumentologia, no item garimpagem, nós temos o olhar conscienciográfico faz a prospecção da realidade em busca de assuntos esclarecedores, gerando a demanda de 3 ações a ser atendida nos escritos pessoais ou delegada a outrem. Em temas, temos 14 categorias temáticas capazes de produzir esclarecimentos úteis para a reeducação consciencial. E em posturas, 8 posturas favorecedoras da aplicação do olhar conscienciográfico na construção de heterodemandas tarísticas. Na remissiologia, vamos destacar 5 verbetes: autoconfiança intelectual, fonte cognitiva, oportunidade de ajudar, prioridade da escrita e produção do esclarecimento. Desenvolver o olhar conscienciográfico significa adentrar em um universo de abordagens tarísticas disponíveis. Sempre haverá algo a ser estudado, pesquisado, ponderado, ajuizado, dito e escrito. Olha que eu tive a ousadia de colocar o sempre aqui, hein? Você cultiva o olhar conscienciográfico? Com quais resultados assistenciais? Então, vamos para a mega-análise com a equipe da Encirco Sapiens, está aqui. Gesconologia, agudeza, assistenciofilia, autopensene, autopesquisa, cognição, comunicação, conscienciologia, curiosidade, discernimento, esclarecimento, evolutividade, grafopensenidade, interassistência, paraciência, parapercepção, sempre aprendência, tares, tecnicidade, traforologia. Antes de começar, já que a gente está falando de escrita, então, queria fazer aqui uma lembrança para a turma. Olha, programa Verbetografia, a turma EAD já começou no dia 23 de fevereiro, mas vai ter outro programa, que é o Verbetografia Semipresencial, que começa agora 7 de março. Então, está em cima do lance, ó. 7 de março a 30 de maio, tá bom? Então, não sei se ainda dá tempo para entrar na turma do 23 de fevereiro, teria que conversar, mas essa é EAD para a turma de fora, tá? Então, é muito importante, uma das coisas que eu vou falar bastante aqui, da importância da questão da verbetografia, né? E como o curso te ajuda, né? Vai te ajudando a você entrar também nesse processo. E
Outra coisa interessante que tem a ver com os verbetes é o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do Iluminismo à Pariluminismologia. Vai acontecer de 19 a 20 de agosto de 2017 aqui em Foz do Iguaçu. E a questão é chamada de trabalhos abertas. Então, ó, quem quiser ir começar a escrever, né, tá no lance aqui, tá bom? A chamada vai até, olha... Artigos devem ser encaminhados até 31 de março. Então, ó, tem um mês aí para escrever. Para contato@enciclosapiens.org. Tá bom? Então, são 2 dicas. Vamos agora ao tema do verbete. Para eu falar do tema de verbete, eu vou ter que contextualizar. Então, nossa, hoje eu estou até a Cida veio pessoalmente, ela saiu da tela para o presencial. Muito legal, muito obrigada. Então, hoje é um dia diferente, porque esse eu estou comemorando o 100º verbete, né? Então, eu falei, interessante, né, comemorar. Porque eu pensei, vale a pena, para mim é um marco, né? Mas também serve de uma motivação, né? Olha, vamos gente, né? Uma motivação para as pessoas escreverem e colocarem, né, os seus escritos, começarem a colocar, e eu vou falar bastante da importância da verbetografia em função do 100º. Então, por isso, eu escolhi esse tema para ser o 100º. Então, eu tinha que escolher que tema que eu vou escrever. Aí pensei, cheguei a conversar com os colegas, estava aqui o Alexandre com a Lourdes, chegamos a falar, aí cada um falava um tema, falei, não. Aí eu pensei, bem, eu vou falar do que me ajudou a chegar no 100º verbete, que é o olhar conscienciográfico. Poderia ser olhar verbetográfico, mas eu acho que eu pensei em fazer maior, né? Porque o que eu tenho mais desenvolvido hoje, em função até do meu treino, é o olhar verbetográfico. Então, para verbete, né, eu enxergo, isso aí dá verbete. Mas eu estou também construindo de artigo. E o de livro eu estou começando, que eu sou jejuna em livro, né? Vai lançar meu livro daqui a pouco, mas então eu estou começando. Então, esse ainda eu estou construindo. Então, eu pensei, o que vai ajudar? E nessa linha de, acho que vale a pena falar esse marco, até para ajudar as pessoas. Olha só. Vale a pena, né? Vamos fazer isso e vamos escrever e colocar para fora as suas ideias. Tanto é que a gente coloca aqui, lá na argumentologia, que daqui a pouco a gente vai falar em temas, tem 24 tipos, né, de situações que eu considero que são verbetáveis, né? Tem o verbete ali da professora Cida, o tema verbetável, né? Então, são formas, classificações de categorias que eu considero relevantes para escrever, seja no livro, seja no verbete, seja no artigo. Tá? Então, depois a gente vai debater mais sobre isso. Então, esse foi o objetivo de falar do olhar conscienciográfico. Você quer falar, meu amigo Juvenal? Adriana, eu só queria ver se você me dá uma licencinha de me aproximar e entregar uma coisinha para você. Lógico. Que talvez a gente não sabe a forma, mas o conteúdo eu acho que você vai aprovar. Mas gente, como é um dia comemorativo, vamos lá, ao vivo em a cores. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que o Faustão fala? Eu não posso levantar muito por causa do microfone aqui. Ó, o beijinho vai depois por causa do microfone, que eu tô presa aqui. Mas que chique! Só a Cida extensivo mesmo, né? ao aniversário, né? Só a Cida. Olha! E ainda com a minha fotinha na capa. Ó. Profissa! Olha, só podia ser esses dois mesmo. Esses dois moram no meu coração. Olha... Já é uma mini enciclopédia. Olha, né? Tem o convite aqui, olha só, alto nível, aqui, ó. O convite é a Maria Helena, tá ali, ó. Bem, olha, sem palavras. Ó, coraçãozinho. Adoro vocês. Adriana, antes de você passar, eu queria que você desse uma olhadinha, porque eu fiz uma estatística. Peraí. Volta aqui. Tá bom, vamos lá. Nós, né? Nós tem uma estatística? Tem estatística no livro e tem nesse papel solto também. Tá bom. Aí, quantas especialidades, quantos... Muito legal. E tem ele em lista, em ordem alfabética também. Muito bom.
Ainda tem os verbetes em andamento aqui. E tem quantos, quantos que viraram o curso? Foram 4, né? Olha, você deve saber mais que eu. É o top da maturidade, o censo para filiação, opção pelotas assédio. Cultura da dessomatologia. Cultura da dessomatologia, tá vendo? Cultura da dessomatologia, muito obrigada. Os verbetes que geraram o livro que está no prelo. Que está no forno, está no prelo. Então, ó, muito obrigada. Agora vamos ao tema. Muito obrigada mesmo. Presentaço, né? Valeu. Então, vale a pena, tá vendo, gente? Vamos chegar aos 100 e vai ganhar o presente da Cida. Então, vamos lá. Aí tá minha amiga, tinha que ser a primeira, né? A filha está aqui representando. Então, a Marilux, vou falar, né? Já, Conceição dos Ouros, que, antes de mais nada, parabéns, obrigada, tá? Vamos lá. Pode expandir a admissão da utilidade assistencial da autopensionização cosmovisológica. É o que a gente está buscando, não é isso? Na hora, o que é esse olhar conscienciográfico? É a gente começar a olhar a realidade e começar pelo olhar da conscienciologia. Por isso que o universo é infinito, que eu tive a ousadia de falar o sempre, né? Pode ser que daqui a um tempo eu fale, gente, foi mal, né? Não era bem sempre. Mas eu entendo que é infinito, porque, olha só, é o mundo inteiro e você vai olhar o mundo inteiro com um olhar, né? Dessa nova, colocando a multiexistencialidade, a multidimensionalidade, colocando a cosmoética, colocando isso tudo. E eu lembro que o professor Valdo uma vez comentou, foi numa mini tertúlia, e isso eu anotei, eu achei muito interessante, que ele tinha falado o seguinte, que se ele tivesse tempo, mas não esse não é aquele, eu acho que não é aquele outro projeto que ficou pendente, mas ele soltou isso, eu acho que eu não tinha, mas o que ele soltou é o seguinte, que ele queria fazer um projeto que era para passar toda a enciclopédia britânica sobre o olhar da Conscienciologia. E isso, você lembra disso? Ele falou na mini, isso eu anotei. Eu falei que a gente é o mundo, né? Mas ele falou que precisava de não sei quantos, 1000 pessoas, não sei o quê, e tal, e tal. Então, não acho que esse seria aquele, porque teve um outro projeto que ficou pendente. Eu não sei se é o mesmo, mas provavelmente não, porque ele falou que nunca tinha falado, então era uma outra coisa, né? Mas, então, eu acho que pensando nisso, eu falo, realmente, é o mundo, né? Então, existem muitos temas carentes que a gente sente e escreva. E como cada um tem a sua bagagem multidimensional, multiexistencial de experiência único, né? Ninguém aqui é igual, cada um vai ter aquilo que vai ser a sua contribuição, né? Aquele seu olhar a partir da sua bagagem que você vai conseguir colocar. Então, esse é o objetivo. Então, eu vejo que isso faz parte de entender essa autopensionização. E aí, tem duas coisas que eu penso que ajudam nessa autopensionização cosmobiológica. Uma, que está lá na fatologia, a perspectiva conscienciológica dirigida às vivências diárias, né? Então, começar a ver a vida com esse olhar. Então, a gente vai, com isso, vai criando a neomodividência. Lembra o verbete do professor Valdo, neomodividência? O que é modividência? Visão de mundo. E que a conscienciologia é uma neomodividência. Então, como é que a gente vai construindo isso na gente? Começar exercitando. E um exercício é esse. A gente começar a ter esse olhar, né? Pela conscienciologia, como é que eu enxergo isso? Então, cada um nas suas profissões, tem aqui pessoas que foram super bem-sucedidas, né, nas suas profissões. O que na minha profissão, naquela minha técnica, eu olhando com o olhar da conscienciologia, o que eu tenho a dizer? Né? Então, eu vejo que é muita coisa para a gente falar. E o outro, fatologia, o exercício do raciocínio multidimensional e multiexistencial. Então, a gente vai começar também a treinar isso, né? Então, tem esse fato, peraí, mas isso aqui, em relação às múltiplas vidas, que tem relação? E como é que é? Tem amparo, tem assédio nessa situação? Como é que está a energia? Então, também é muita variável. A gente vai ter que treinar, não é simples, que a gente abrir um mundo para a gente pensar. Mas é treinando que a gente vai chegando lá. Então, eu vejo que esse olhar conscienciográfico vai nos ajudando a chegar nessa neomodividência, né? Você quer perguntar? Depois eu continuo aqui com a Marilux. Primeiro, parabéns aí pelo centésimo. Valeu, obrigada. Realmente é inspirador e a gente percebe que a chapa começa a ficar quente, né? Vamos embora, gente. Olha, isso não é nada, dá até vergonha, né? O professor Valdo tem 1800 e... Se a gente comparar assim, se fosse isso, fica vermelha a cara sem vergonha, quer dizer, mas não é. Olha só, vou até ver o número exato do professor Valdo aqui. Mas ele começou primeiro. A Cida sabe, não precisa olhar. Fala qual que é? 2019, aqui foram 1.800, ficaram uns sem debater, né? 2000,
Mas ele começou primeiro também, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Mas não, isso aí é para motivar mesmo. Então esse foi o objetivo da gente marcar isso. E foi legal que não foi combinado, né? E foi bem legal para a gente marcar isso mesmo. Ó, vamos em frente. É isso aí. O Verbetografia está aí para ajudar o povo. Alain. Eu estava pensando aqui, né, nas aulas lá de Prossologia, em que a gente pegava a escala de observação. E a gente justamente colocava que, olhando um fenômeno, olhando um viés, de acordo com a personalidade e o cabedal de experiência da pessoa, ela conseguia aprofundar. Aquela questão do giz, né? Exatamente, é o exemplo do giz. Exatamente. E eu queria que você fizesse justamente um cotejo de quanto que isso pode ampliar e quais as metodologias que a gente poderia trabalhar para ter um norte meio que, né, mais orientado para essa questão. Vamos pensar junto. Essa história do giz lá, que é conhecida no livro Prossologia, que ele fala, dependendo da especialidade, por exemplo, se é um químico, ele vai ver o giz e falar mais, a prioridade dele vai ser as propriedades químicas do giz. Do físico, outra. Do professor, ele vai pegar a escrita, é o uso do giz. Então, conforme a sua experiência, você vai olhar o mesmo objeto, no caso um giz, sobre uma perspectiva. Então, eu vejo que, por isso a nossa escrita é tão importante. Porque mesmo que várias pessoas, 100 pessoas vão escrever verbete, não dá, porque a gente vai fazer nuance, mas vamos em livros. 100 pessoas escrevam um livro para o mesmo tema, nunca vai ser igual. Entende? Então não tem essa bobagem de ficar preocupada, fulano escreveu, então não posso escrever. Não, qual o problema? É uma visão, eu vejo assim, né, minha visão. Nunca vai ser igual, porque vai ser a maneira do povo, a pessoa ver que tem uma bagagem. Eu acho que é o giz que você falou, né? Porque, ali a gente falava mais da formação dessa vida, mas se a gente pensar nas formações, não só dessa vida, mas as suas formações anteriores e antigas, nossas, a gente vai ter sempre aquele olhar. Então, uma coisa até que estava falando do círculo mental somático nesse último, né, que falou da questão do vídeo do professor Valdo, né, está lançado, quem quiser o DVD lá da história do professor Valdo, vale a pena, já está aí, a Comunicons está vendendo, já tem na epígrafe, já deve estar fácil. Então, um dos debates era a questão do legado. E eu saí daquele círculo pensando, né, como é que a gente vai fazer, né, como é que... será que é só escrever a biografia? Eu acho que escrever a biografia é importante, né? Tem vários livros saindo ali, tem a Jovilde que está saindo, da Maria Helena ali, da biografia é importante. Mas também, por exemplo, na hora que você pega, vocês vão ver lá meus 100 verbetes, eu estou ali. Eu estou ali. Entende? Não é tão direto, mas é a minha forma de ver os assuntos que me interessam. Provavelmente, numa próxima vida, esses assuntos vão ser... Eu vou acabar procurando aqueles assuntos. Entende? Então, nós estamos naquilo que a gente escreve, o jeito que a gente escreve também, a gente está sendo colocado. Agora, né? um ponto, né, que você poderia explorar era... a questão que o verbete, a gente pegar a enciclopédia, não há repetição de tópicos. Mas há vieses diferentes. Há vieses diferentes, mas aí como que o verbetólogo, que é aí que olhando essa questão da busca do verbete ou da escrita, ele vai procurar abarcar um máximo de informações aí para dentro dessa cosmovisão. Como trabalhar isso? É isso que eu estou querendo, nesse olhar, né? Que você está trabalhando, né, o olhar conscienciográfico, como ser bem complementar dentro dessa abordagem? Eu acho que, primeiro, o verbete ele ajuda, eu vejo que a questão da escrita do verbete ela é fundamental para a gente treinar a escrita. Por quê? Porque nos obriga, eu já escrevi sobre isso, tem só para quem quiser mais detalhes, nessa revista aqui, a revista Consciência ela tem, né, na internet, é só você pegar. Então, tem lá um artigo que eu assinei junto com a Cristiane Ferrara, nós fizemos juntas mesmo, sentadas uma do lado da outra, que ela escreveu junto mesmo, sentada. É Enciclopedismo Conscienciológico, tá? E ali a gente coloca, tem uma lista de coisas que a gente vê das vantagens, e uma delas está escrito isso, o treino da organização mental, o verbete ele te ajuda a ter uma visão, ele te obriga a ter uma cosmovisão, porque você tem que preencher, tanto item que você tem que ver, você vê, não, esse meu tema é em relação a uma coisa, em relação a coisa. Então, você vai crescendo. Então, isso ajuda. E outra coisa, o verbete te ajuda, que aí vai entrar o assunto que você está perguntando, a delimitar. Porque o verbete é uma faceta. Então, você não vai escrever tudo no verbete só, até porque não dá.
né? Então você vai escrever uma faceta dos temas. Então às vezes você vai fazendo vários e você vai abordando o mesmo tema. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é a questão do autodesassédio, que é uma coisa que eu estudo bastante. Então se você tem vários verbetes, são facetas diferentes do tema de autodesassédio, porque é o meu interesse, é o que eu estou estudando agora, tá? Então, o verbete eu acho que também ajuda nesse processo de delimitação. Não, aqui eu vou escrever sobre isso, então eu vou escrever sobre porta, eu vou falar sobre porta. Não adianta eu começar depois a falar sobre o tipo de janela, não vou falar tipo de janela, então eu faço verbete janela, mas esse verbete é o porta. Então, essa educação também da visão, o verbete ajuda muito, entende? Porque você se mantém na linha. E depois, quando for escrever livros e outras coisas, e artigos, também a gente aprendeu, vai aprendendo, né, a manter a linha. Então, aqui eu estou falando de porta, então é a porta que está falando. Se eu quiser falar de janela, eu vou fazer o verbete janela. E com isso a gente vai organizando a forma de pensar. Então eu acho que, eu não sei se eu respondi, se é isso que você está falando, então a gente vai, a partir desse exercício, e vendo, estudando a enciclopédia, eu falo um parágrafo sobre isso, né? Por exemplo, o professor Valdo fala de amparo, ele fala, tem amparo, amparador, se eu não me engano, tem função do amparador, né? Tem para-tarefa do amparador, e assim vai. Eu tenho, na aula que eu dou, eu falo, não sei se agora não está tão de cor, mas tem vários só de falar de amparo extrafísico. Demissão de consciex, que é demissão do amparador. Quer dizer, então ele fala de um tema amparador, tem uma amparabilidade que é do a mim, né? Então, ele vai falando daquele tema e ele vai falando, um verbete é a função, para a tarefa do amparador, é um verbete. Tá? Então, olhando isso, como é que eu fui treinando isso, aprendendo? Vendo o professor Valdo. Então, como eu comecei a ver, eu falei, professor Valdo, tem um negócio diferente, porque ele acontecia um fato, às vezes ele relatava um caos. Né? Quem estava aqui, eu era tertuliana assídua, sentava nessa cadeira aí, assiduíssima, né? Então, estava contando lá o professor Valdo, falava um caos, pá. Dava um tempo, surgia um verbete. Eu falava, opa, peraí, isso aqui tem a ver com isso. Às vezes tinha os casos de bastidores, que não estava falado aqui, mas que a gente às vezes tomava conhecimento de um fato que aconteceu. Daqui a pouco, vinha o verbete. Então eu falei, olha, eu quero aprender esse negócio aí. Como é que é isso? Então eu comecei a ver, observar como é que ele fazia, as picotagens, e fui treinando. Eu acho que a gente aprendia treinando. Treinando, entende? Treinando a dar nome, às vezes o nome não fica muito bom, né? Tem uns que o nome ficou meio assim, capenguinha, mas a gente vai, treinando e fazendo, que a gente vai aprendendo. Então, não vejo como ser diferente. Quer falar, Mário? Eu só queria assim, pontuar a questão do verbete, na questão do olhar conscienciográfico, é que nós vamos olhar o fato, o fenômeno, pelo olhar da conscienciologia. Então, é natural nós colocarmos o viés da energia, da multidimensionalidade, da multisserialidade. Então, esse viés é que não é usual no dia a dia. Então, na hora que nós colocamos isso na nossa escrita, nós podemos estar olhando, por exemplo, a enciclopédia britânica por esse olhar, pelo esse olhar exatamente, é pegar a enciclopédia inteira, então, olhando o olhar. Então, a enciclopédia ela vai ficar muito mais rica em função desse olhar que não está presente na enciclopédia. Quer dizer, ela tem uma representação física dos fatos em si. E os parafatos que estão associados ali, ou as ilações que poderíamos estar fazendo em cima da história. E eu vejo que talvez esse seja um projeto para uma próxima vida nossa. Porque, para fazer esse tipo de trabalho, eu penso que a gente vai ter que estar com um parapsiquismo muito melhor apurado também. Mas só... Por exemplo, porque isso eu acho que não é uma coisa para agora, né? Mas vamos dizer, numa próxima vida, já estamos com um parapsiquismo melhor, uma suposição. Então, a gente vai poder pegar... Ih, cara, peguei aqui, pensei que tinha colado na cabeça. Então, a gente vai poder olhar essa situação, as situações, e às vezes fazer pesquisa em loco. Tem uma retrocognição daquele fato, não é? Não é? Olha só, o mundo aumentou, mas isso a gente está primeiro, vamos aqui no nosso dia a dia, vamos ser despertos, né? Vamos melhorar o nosso parapsiquismo, e eu acho que lá na frente a gente talvez tivesse condições de fazer isso já começa melhor. Por aí, né? Sim, o exercício começa agora. E nós podemos estar olhando tudo por esse viés. É o que nós estamos fazendo. Estou falando para chegar num ponto grande, pegar um fato histórico e destrinchar, talvez, quem sabe, né, nessa vida, mas ou para frente. Não sei quem começou primeiro. Vamos lá, Cida, vamos lá. Parabéns, Adriana. Valeu, obrigada. Cida. Na página 6, por favor, você poderia ampliar em sinergismologia o sinergismo da troca de olhares conscienciográficos.
Não, é porque olha só, essa é o grande, vamos dizer, a grande vantagem da nossa vida aqui em grupo, né? Porque olha só, a gente tem pontos cegos. Às vezes a gente não vê a solução para uma determinada situação. E às vezes um outro colega vai falar assim, não, mas por que você não faz assim? Você, abre o cosmos. Às vezes é uma coisa até aparentemente óbvia, mas a gente não enxerga. Então, e outras vezes também, nós temos algumas expertises que de tão natural, aquilo a gente já domina tanto, que a gente nem se dá conta que aquilo é uma técnica. Às vezes precisa que alguém fale assim, olha só, isso aí que você faz tão bem, isso não é uma técnica, não, porque você não escreve, isso vai ajudar muita gente. Então, essa troca de olhares, às vezes que é que a gente vai crescendo, porque eu te dou uma dica aqui, você vem me dar uma dica ali, né? Eu vou lá dar uma dica para a Cida, ela vem me dar uma dica outra. Ela já falou, você tem que fazer o verbete tal, já fiz isso, né? Como eu já falei para ela também, né? Então, quer dizer, é essa troca que a gente vai crescendo. E aí, quem ganha com isso? Tudo, né? Porque vai ter mais projetos, mais coisas escritas, mais... a gente está falando só de verbete, mas não é só isso, são mais verbetes, mais artigos, mais livros escritos. Então, esse treino, porque às vezes a gente vai olhar para a gente, mas também o outro é muito legal. Às vezes a gente tem ponto cego, isso é fato. Né? Às vezes a gente não enxerga. Uma coisa que é óbvia. Não, mas você é muito bom nisso, eu? Mas, realmente. Então, vamos escrever sobre isso. Né? E vice-versa. Tá. Nas posturas, na página 9. Tá. Postura amparofílica. Captar as inspirações do amparo extrafísico, pessoal e ou alheio. Aqui a gente está falando da postura quando a pessoa vai aplicar esse olhar em relação ao outro, né? Em relação ao colega. Então, tem aqui 8 posturas. Uma delas é a pessoa também pensar que existe amparo extrafísico. Então, se ela estiver aberta, ela pode, às vezes, receber inspiração que, às vezes, o colega não enxerga. Não tem aquela coisa da síndrome do revisor? Isso acontece comigo direto. Eu leio 300 vezes aqui, não vejo erro nenhum. Aí chega lá, às vezes tem uns erros crassos. Às vezes, quando passa, em vez de o olhar, por exemplo, olhar, crasso, né? Mas você olha tanto e você não enxerga. É uma coisa assim impressionante. Então, como isso tem até na parte formal, então, às vezes o amparador não consegue, não está conseguindo, às vezes, dar uma inspiração. E às vezes o colega, na hora que, se ele estiver aberto, ele pode pegar e passar essa informação. Entende? É nesse sentido que a gente falou. Tá bom? Você quer perguntar? Mudou de ideia? Tá bom. Ela podia ter falado, então, que você ia primeiro. Fala aí. Alô? Vamos lá, dona Gia. Mário, você deu esse exemplo e eu lembrei que o professor Valdo, na época que ele estava no holociclo mais assiduamente, ele me pediu para olhar, eram uns 4.000 a 5.000 dicionários do holociclo e demorei 4 dias para procurar a melhor definição da palavra cavernícola. E eu fui lá, nem sabia direito o que era, né? É só achava o homem que habita as cavernas. E ele disse, não, eu quero uma coisa diferente, eu não quero isso aí, isso eu já sei. Aí eu fiquei procurando, achei pouquíssimos dicionários e coloquei lá aberto para ele. E eu não me interessei mais no que deu aquilo. Daí eu fui não virou verbete. Há 2 semanas para uma moça do fichamento, bem interessada, e fui dar o exemplo do nada, de cavernícola. Aí eu falei, vamos abrir para ver. Aí abriu Homo sapiens pacíficos, né, com os pés cavernícolas. Aí eu li a nova definição, olha, passou tanto tava tempo, lá então, tá? Maravilhosa, riquíssima. Então, escrever sobre o olhar da Conscienciologia, ali tem um exemplo. É o que ele exercitava a gente, né? E você lembra, você estava aqui naquela época, 2000 foi quando eu mudei para cá, né? Eu vim em 2002, depois eu mudei em 2003. Quando ele estava escrevendo o Reurbanizatus e o Pacíficos, ele dava os exercícios de definição, e era assim, olhar no mínimo 50 dicionários, foi o que ele fez para você fazer. Eu olhei tudo. 50, até mais, né, porque olhar tudo, para depois de todas aquelas definições, agora, sobre a Conscienciologia, eu vou falar o que sobre esse tema? Então, essa é uma técnica que ele batia muito, boa lembrança. Na época eu estava cumprindo uma tarefa que eu não sabia bem o que era. Mas é legal você ter achado, né? Que aí você achou lá, realmente a definição estava lá. Vale a pena ler no Homo sapiens Pacíficos a definição, como de cavernícola. É um presente para nós, viu? Fiquei curiosa agora, eu vou fazer mesmo.
Mais alguma pergunta? Sim, por favor. Adriana, aqui em cima, são duas questões, na verdade. A primeira, não sei se você já falou sobre isso no início, mas analisando a defenologia, parece que é muito... E como a conscienciologia é tudologia, se trata de analisar qualquer tema que seja sobre o viés do paradigma consciencial, trazendo algum enfoque evolutivo. Esse é o olhar conscienciográfico para a escrita tarística. É mais ou menos isso? É isso aí. Na verdade, o olhar conscienciográfico é isso. A gente começar a ver, olha a definição, né? É a capacidade, eu vejo que isso é uma capacidade, pelo menos para mim, eu treino, ainda não estou treinando ainda, né? Eu comecei vendo o professor Valdo, como eu falei, e comecei a treinar, como é que eu dou um nome para isso, como é que eu vejo isso? Pela consciência de identificar nos relatos, fatos e parafatos, aqui às vezes é o relato do outro, a pessoa está falando e fala, gente, isso aqui dá um verbete, né? Ou isso aqui dá você tem que escrever um livro sobre isso, ou você tem que fazer um artigo sobre isso. Da vida cotidiana, mas é isso, você vai pegar aquilo e vai colocar todo o molho da conscienciologia. Você vai colocar exatamente a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, por isso que a minha hipótese é que isso é infinito, não vai acabar nunca. Só que a gente virar serenão, mas a gente não vai estar escrevendo mais, a gente já está fazendo outra coisa, né? Já está virando consciência livre, não vai precisar nem escrever, deve estar fazendo vai ser outros tipos de produções, né? Tanto que o professor Valdo escreveu sobre banheiro, né? Banheirologia, estudar sobre banheiro, né? Nesse aspecto. Né? Exatamente. Então ele pegou o banheiro e falou, bem, o que o banheiro pode ser otimizado para trabalhar energia, babá. Exatamente, perfeito. Você vê que tem verbetes assim, tem boca, né? O boca da Mabel. Tem, oi? Pescoço, coluna, o pessoal vai embora, né? Então, quer dizer, é isso aí, vai pegar aquela informação e o que a energia interfere nessa coluna? Então, e vai embora. E o outro ponto que eu queria que você explorasse um pouco mais é na página 7, é o último polinômio. Polinômio, palestra, artigo, curso, verbete, livro. Você vislumbra que essa é uma ordem lógica de crescimento? Não, o polinômio não é um crescendo, é um polinômio. Polinômio, essas coisas estão interligadas, não necessariamente elas estão num crescendo. Porque às vezes você pode ver um artigo vir antes, o verbete depois, ou vice-versa. Às vezes o artigo não vai virar verbete, às vezes vira. Então, eu quis colocar coisas que você pode, que o olhar conscienciográfico te dá. Às vezes vai ser só uma palestra. Eu tento não acontecer isso. Por exemplo, se eu vou dar, por exemplo, eu fui fazer aquela tertúlia matinal aqui. Virou 4 verbetes depois. Por quê? Eu vou escrever isso aqui. Né? Que eu preparei um monte de material, isso vai ficar registrado em algum lugar. Então, hoje eu busco aumentar essa... Se eu vou dar uma palestra em algum lugar, eu tenho que escrever alguma coisa. Ou vai virar um artigo, ou se não for um artigo, eu vou tentar fazer Já perdi muita coisa para trás. Então, de agora em diante, eu sempre tento ficar atenta a isso. Então, sempre deixar registrado. Isso vai dar uma tranquilidade, porque se morrer amanhã, pelo menos já tem coisa escrita. O livro, agora já estou mais tranquila, porque o livro já está pronto, só falta imprimir. Então, esse ponto já deu... Tá. Se der somar, mas o livro está aí, o pessoal lança, legal para mim, tá tudo bem. Mas não só isso, o verbete também está aí, entende? Então, tem muita já coisa escrita. Então, isso também dá um alívio, assim, de pensar, bem, eu estou registrando as minhas ideias, estou registrando a minha experiência, e se for útil para alguém, legal. Beleza, obrigado. Né? Vamos lá, tudo bem? Tudo bom. Na verdade, tem uma pergunta quanto à defenologia também. Por que está o olhar conscienciográfico nos fatos e parafatos da vida cotidiana? Pensando mais numa questão de expansão científica, esse olhar conscienciográfico também não se aplicaria na expansão daquilo que também já está escrito ou produzido? Poderia sim. Mas se a gente pensar que o escrito é derivado de fatos, aí eu não sei, teria que pensar um pouquinho. Na minha cabeça estaria tudo incluído aí, tá? Porque é um fato que alguém escreveu, está valendo. Agora, talvez poderia ter falado escritos, relatos, talvez ficasse mais claro. Concordo com você. Eu pensei mais no seguinte sentido. Abrange, sim. Da abrangência e expansão e até a própria crítica daquilo que já foi produzido para... Até um dos itens que eu coloquei aqui... É o neo-enfoque cognitivo, a revisão de conhecimento sobre a ótica conscienciológica. Perfeito. O item 9, tá? Então, a definição, eu pensei, mas eu vou pensar mais, talvez pudesse ampliar, mas a ideia é que entrasse isso também, tá? Tudo certo? Pode falar? Adriana, aqui na página 8, onde você tem os temas que você acabou de comentar, você fala das 14 categorias temáticas capazes de produzir esclarecimentos úteis. E aí a minha pergunta você tem um viés assim de uma categoria que você costuma utilizar como critério? Todas essas. Para você? Só tem uma que eu não fiz. Aqui, eu fiz esse exercício aqui de colocar
os verbetes nessa, porque é assim que a gente pegou, né? Então, por exemplo, tem uma que, dessas que eu coloquei, tem uma que eu não tenho, que é o resgate linguístico, a revitalização de palavra ou expressão em desuso, porém com acepção relevante. O professor Valdo tem, o Pedro tem um muito legal, que é o Aristo, que é aquela conversa, né, do casal íntimo, acho bem legal isso, que resgatou essa palavra, não tinha a menor ideia que palavra é essa, então resgatou. O professor Valdo tem outras até que eu coloquei aqui, né? Onde é que eu coloquei aqui? Noção, ele colocou, eudemonia, o professor Valdo tem verbete cosmoética, né? Uróbulo. Então, esse eu não tenho, essa linha eu não tenho, tá? Mas as outras todas aqui, eu encaixo o verbete aqui. Mas você tem essa preocupação, assim, de não, passar eu fiz por todos depois. esses? Eu fiz, como é que eu vou dizer? Eu fui fazendo verbete. E aí você né? categorizou. Quando eu fui escrever isso aqui, eu falei, como é que eu vou? Eu tenho uma técnica, que é esse olhar, eu estou construindo isso. Então, como é que eu faço isso? Aí, por isso que a importância de escrever. Eu comecei a esquadrinhar. E aí eu comecei a achar isso aqui. Vendo os meus, eu falei, ó, é isso aqui, ó. E olhei os do Valdo, alguns para contextualizar. Então, aqui são exemplos. Podem ter até muito mais que 14. Mas eu geralmente uso essas 13, né, por assim dizer. Tá bom, obrigada. Foi nesse sentido. Ei, Ana. Eu queria dar parabéns pelo verbete. Muito obrigada. Pelo livro. E pelo aniversário, que é amanhã. Isso, né? É uns dias comemorativos. Mas eu queria perguntar se eu fiquei pensando assim hoje. Eu estava acompanhando em casa agora correndo, né? Ah, legal. E aí estava vendo lá. Eu acho que você não comentou ainda. Se você teve, nesse período de comemoração do 100º verbete, algum tipo de parapercepção, algum tipo de experiência ou intuição referente aos amparadores, assim, ou comemorando, ou qual que é a sua percepção parapsíquica de uma maneira geral, em função desse trabalho assim, de continuidade, de completismo na área da mental somática, no autorado e tudo. Eu imagino que algumas datas como essa, eu acho que elas são muito significativas. Por isso que eu estou perguntando. Olha, o que eu vejo... Não que tem que ter alguma coisa, mas o que você percebe? O que eu vi agora, na hora que eu abri essa tertúlia, eu falei disso, eu comecei a ter banho de energia. Eu não sei se alguém percebeu alguma coisa. Então, foi a primeira coisa mais intensa que eu tive em relação a isso. Agora, o que veio muito de inspiração era que não deixasse passar em branco. Entende? Porque eu sou uma pessoa que não sou muito de comemoração. Então, quem viu meu verbete lá é o mito romântico, né? Eu e o Mário tem um trato, ele não me dá presente, eu não dou presente para ele, tá tudo certo, esse estresse ninguém tem, adoro receber presente, mas sem ele estressado. Então, quando ele vê uma coisa bonitinha, ele vai lá e come, fico feliz da vida. Entende? Desestressei isso da minha vida. Então, a gente não é de comemorar. Então, isso, o que me veio de ideia é que era importante marcar isso, mas como não só para mim, mas como eu falei no início, de motivação. Motivar. Então, isso acho que foi a grande situação que veio para marcar. E acabou que eu ainda não entendo, vai bater junto, né, os 100 verbetes, o livro que deve sair esse mês provavelmente, está por aí. Então, quer dizer, está vindo, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Mas eu acho que o importante era isso, era frisar isso para motivar as pessoas a escrever, mostrar a importância, porque essa máquina tem que rodar. Tem um verbete todo dia, a máquina tem que andar. E é importante que nós todos colocamos a nossa ideia aqui dentro, né? Isso é a Conscienciologia, nós estamos colocando a Conscienciologia em papel. Então eu vejo que é esse efeito motivador. E tem uma coisa que o professor Valdo falou para mim lá atrás, e que eu estou tentando honrar dentro do possível, que ele falou, você tem que puxar o barco. Você falou lá atrás, você tem que puxar o barco, você tem que puxar. Eu estou tentando. Então, quer dizer, eu vou, gente, vem, sabe? Eu estou tentando fazer. Entende? Então, isso manter isso aí, eu acho que é legal, né? Vamos lá? Então, por favor, será que poderia falar sobre a questão dos temas da enumerologia, página 7? Na numerologia, é justamente para a gente pensar o que a gente pode escrever, né? Tem coisas que a gente já sabe, que vale a pena a gente colocar. Por exemplo, um tema conhecido. Tem coisas que você já estudou bastante sobre aquilo, já é uma especialista sobre aquilo. Então, vamos colocar isso em prática, né? Então, tem verbetes meus, que é uma coisa que eu já experimentei,
que já é uma técnica que eu já uso. E, por exemplo, esse verbete mesmo, é uma coisa que eu fui desenvolvendo, ainda não está perfeito, nós estamos construindo, sempre a construção, mas que já está dando resultado. Então, vamos falar como é que eu faço para ajudar as pessoas. Agora, às vezes a gente vai escrever um verbete de um tema que é a conhecer. Então, não quer dizer que eu só vou... Até tem uma pergunta aqui, depois a gente vai chegar nela. Não quer dizer que eu vou escrever o verbete quando eu ainda não sei. Não, eu vou pegar o tema que eu não sei e eu vou passar a conhecer e experimentar para poder escrever. Entende? Então, às vezes vem aquele tema, por exemplo, um antivistimologia, eu não sabia nada. E eu falei, eu vou começar a estudar esse tema, porque eu acho importante. Eu coloquei aqui, ó, uma inclinação pesquisística. Esse tema eu acho legal, eu acho que é importante, eu vou começar a estudar do zero. Já o mito do amor romântico, eu já estudava isso desde 15 anos de idade, eu ganhei o Arte de Amar do meu pai. E eu lembro que foi a grande decepção, né, que fala assim, né, que você escolhe se apaixonar por aquele que você vê que tem mais ou menos o seu valor de mercado, né. Então corta qualquer tipo de romantismo. Eric Fromm, não sou eu que estou falando, tá bem? Eric Fromm, Arte de Amar, ganhei com 15 anos. Então, eu já comecei a pensar sobre isso, né? Tentou me vacinar, não vacinou muito não, mas foi tentando vacinar um pouquinho. E eu fui estudando sobre isso, né? Então, uma hora eu falei assim, eu vou pôr isso no verbete, né? Então, essa ideia aqui é falar, ó, o tema conhecido ou a conhecer, o tema estudado ou a estudar. Então, tem coisa que eu vou estudar ainda. O tema pesquisado ou que eu ainda vou pesquisar. Então, eu quero fazer um verbete sobre esse tema, não sei nada. Então, de repente, vai demorar um ano para o verbete sair, não importa. Mas você começou, ou o verbete, eu estou falando de verbete, mas lembra, ou o artigo, ou o livro. Não, eu quero escrever sobre esse tema, eu preciso dessa reciclagem. Tem aqui a recém pendente, eu preciso reciclar isso na minha vida. Então, eu vou estudar esse tema, vou aprofundar nesse tema. E aí, quando a pessoa começar a ter resultados sobre isso, ela vai lá e vai escrever. Seja o verbete, seja o que for. Tá? O vivenciado ou a vivenciar. Né? Às vezes você vai escrever alguma coisa que você está querendo vivenciar e vamos ver, quem sabe vai evocando, tem a técnica da saturação mental, né? Tanto você saturar sobre o tema, de repente você tem essa vivência. O superado ou a superar, o dominado ou a dominar, o sabido ou a saber. Então é isso para a gente ter essas duas vertentes que eu acho que valem a pena a gente colocar no papel. Tá? Pode começar que vai mais rápido, aquilo que a gente já sabe, né? Aí a gente escreve, são verbetes ou livros ou temas de artigos que saem mais rápido porque você já domina. Mas tem aquelas outras que são os seus temas de pesquisa. Né? Um exemplo que eu dou é a questão do autodesassédio. Eu estou estudando isso até hoje. Quando eu vou tendo alguma coisa, eu passo uma coisinha. Estamos indo. Estamos estudando e vamos lançando as viés à medida que a gente vai superando alguma coisa, ou a gente vai tendo algum viés sobre aquele tema e vai soltando. E o verbete ajuda, né? Porque você defende, você tem o feedback os teletertulianos são muito importantes, os tertulianos. Então, isso tudo também ajuda a gente a pensar, então vai ajudando também na construção da pesquisa. Tá? Vamos lá, dona Nani, tudo bem? Parabéns pelo verbete. Valeu, obrigada. E, principalmente, eu vejo assim, pelo continuismo, nessa questão de você chegar aos 100 verbetes, parabéns, que isso é muito sério, né? E ainda levar tudo direito, né? Que já tem um livro. Então, eu queria que você falasse para mim, pode ser que já tenha falado, mas na página 8, uma técnica que você usa, justamente no item 7, que é a inclinação pesquisística, a motivação para aprofundamento em neoestudo. Que técnica que você usa, como é que você faz? Não, aí, por exemplo, eu quero estudar um tema que eu dei o exemplo da antivistimologia. Eu não sei isso aqui, eu preciso aprender isso aqui. E aí eu vou indo. Um verbete que é interessante também foi a heterodemanda, foi o primeiro verbete, que foi o professor Valdo que me entregou. Histrionologia. Aí você olha aquele tema e fala assim, né? Bom, né? Legal, valeu. Então tá, né? Demorou uns 2 anos para o verbete sair. Mas aí o que eu fui fazer? Tudo que tinha de histrionismo, aí vai demorar mais. Aí eu fui lá, achei lá, aí cheguei em quem? Diderot, né? Paradoxo do ator. Cheguei lá nos enciclopedistas de trás, mas nada é por acaso, né? Então, vi a questão do Diderot, tem o paradoxo do comediante. Então, você vai estudando. Então, eu fui aprofundando naquilo até depois ter uma massa crítica de conhecimento razoável que eu já achava que dava para escrever. Então, é assim que a gente faz. Aí tem as técnicas do professor Valdo que ela falou logo ali. Então, por exemplo, vai fazer a definição. Acho que quem quer começar uma pesquisa, o primeiro passo é fazer a definição. Holociclo, olhar no mínimo 50 dicionários. Porque aquilo abre, por exemplo, você que é de direito, eu adoro dicionários de direito. Tem os dicionários de direito no Holociclo, assim, que é tudo de bom. Não sei porquê, a maneira da escrita, uns grandalhões, tem um preto grandalhão, assim, que eu não sei o nome.
Tem um de moral e cívica, até comprei para mim, que é de um padre, que o professor Valdo colocou, precioso, né? Está lá, precioso. Ávila, né? Então você vai pegando aquele tema e você vai olhando em dicionário de biologia, de direito, de psicologia. Então isso vai abrindo a cabeça, vai abrindo. Então eu gostava, né, quando eu faço isso, eu gosto de fazer, eu escrevo a definição, dá um trabalhinho, então fica aquele arquivão, né? Então eu vou lá e copio, porque na cabeça só às vezes eu não dou conta. Então, aí eu copio a definição, vai ter muita parecida, você não precisa copiar as parecidas, né? Mas vai copiando. Então fica aquele arquivão com várias definições daquele tema. E aí você vai construir a sua definição. A partir de uma boa definição, você já tem meio caminho andado. Aí você já sabe para onde que você vai pesquisar. Você começa a achar. Outra coisa que é uma coisa que eu faço, que é um verbete que foi a partir de uma expertise, que foi eu trabalhei anos, foram mais de 8 anos, fazendo pesquisas do professor Valdo na internet para os verbetes. Então eu escrevi também essa técnica, está lá, infopesquisa conscienciográfica, que é, como é que eu faço? Aí tem uma parte de dicionário, que eu pego as palavras-chave, depois eu vou para a internet, está bem detalhado lá, qualquer dúvida depois a gente pode conversar. Então, é a forma, a internet também hoje te dá um mundo você vai vendo, você vai abrindo, né, a cabeça. Vai ter uma hora que você tem que fechar, então vai abrindo e uma hora, bem, agora de tudo isso, você acha suficiente, tá bom agora? Eu vou escrever a partir daí. Então é mais ou menos por aí que eu vou fazer. Uma outra curiosidade que eu tenho, que sei que com certeza você tem várias pesquisas paralelas, né? Como é que você faz? Você faz um arquivo e vai vindo a ideia, você abre aquele arquivo por Não, eu só escrevo um verbete por vez, eu não consigo fazer dois em paralelo. Mas tem gente que faz, tá? Tem gente que faz. Eu gosto de fechar. Eu fecho. Assim, o que eu tenho é, por exemplo, várias ideias assim. Então, eu sei que eu quero escrever sobre esse tema. Então, eu começo, aí aparece uma revista, eu vejo um cosmograma, um recorte, eu vou juntando material, uma ideia, e isso faz. Agora, na hora que eu sento, eu tento fechar um, aí eu vou para o outro. Tá? Então, acho que tem a diferença. Mas essa de ter as caixinhas, eu tenho a minha lista de temas verbetáveis, né, que ela escreveu o verbete. Tem a lista de temas verbetáveis, então aqueles temas que eu pretendo estudar um dia, que eu pretendo escrever um dia. Tá. Alguns, as outra pessoa escreveu, acho que não tem nada a ver. Você nem mandou para Não, nem mandei. Tá. Aí toda vez que eu vou mandar, eu olho aquela lista, porque também às vezes você perde a vontade de escrever. Aí tem uns que falam, não, esse aqui passou, já mudou. Outros não, aí surge um novo, não, esse aqui que surgiu agora acho melhor. Por exemplo, esse. Não, esse é melhor, passa na frente. Então quando eu for pedir, eu peço 2 ou 3. Aí eu pedi aqueles, quando eu completar, então eu vou fazendo dessa maneira, entende? Agora, essa lista, que ela é enorme, mas muitos vão ficar por ali mesmo. Uns demoram um tempão, aí eu faço verbete, por exemplo, o choque de realidade estava lá atrás, lá, coitadinho, quietinho. Aí um dia eu fui ver Momento Inesquecível, estava lá atrás. Aí um dia você vai lá e resgata esse e é a hora de fazer. Aí eu sento e vou fazer. Mas isso eu vou juntando material, isso eu vou juntando. Né? Revista, tudo que eu vou vendo sobre o assunto, eu vou dando um jeito de jogar em algum lugar. E uma técnica que eu até parei de fazer um pouco, eu tenho que voltar a fazer, que me ajuda muito, é a tal da ortopensata do Valdo. Porque assim, a gente pensa muito durante o dia, tira alguma consideração. E se a gente não escreve, perde. Acontece comigo. Às vezes a gente faz um juizamento, olha, a vida faz aquela filosofia lá. E aí passou, morreu. Então, quando escreve, aquilo fica lá. Não precisa escrever bonitinho, não. Você vai escrever a ideia. Depois, você vai olhar, você pode falar, não, isso aqui é uma bobagem, né? Na hora parece uma ideia linda, isso aqui é uma bobagem. Ponto, descarta. Ou às vezes não. Ali vai ser uma ideia que vai crescer. Então, por exemplo, toda a parte que eu escrevi de conectividade, hiperconectividade, foi uma observação. Eu lembro em São Paulo, estava num restaurante bem legal que tem ali, que era o antigo IPC, e tinha um América, eu acho o nome muito bom aquilo ali. Só que eu não tinha celular na época, eu tinha celular, mas não smartphone, o que facilitou, porque hoje provavelmente estaria olhando, né? Então você vê como é que... Então estava eu, sem olhar, olhando as pessoas e todo mundo lá, um pai e um filho, os dois com celular. Eu falei, gente, o que é isso, né? Então aí eu falei assim, aí eu escrevi, é um paradoxo, né, de um instrumento que é para a comunicação ser descomunicar. E a partir daí aquela ideia ficou e depois surgiu. Já fiz um artigo sobre isso, já fiz 2 verbetes. Quer dizer, a partir dali o negócio cresceu. Então eu vejo que isso eu estou meio relaxada em relação a isso. Não perder a ideia, porque
porque a gente pensa muito, a gente reflete muito durante o dia. E depois vai juntando, quando eu escrevendo o livro, muito dessas ideias que estavam lá foram entrando, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa ali. Depois tem uso para isso, né? Então, isso eu acho também vale a pena a gente ir fazendo. Tá bom, valorizar que a gente pensa, pensa muita coisa. Adriana. E às vezes é amparado, às vezes não, às vezes é bobagem também. Mas eu acho que dentro disso, uma coisa que me ajudou muito quando você deu o curso de verbetografia foi aquele arquivo que você faz de pesquisa para fazer o verbete. Tá? Você faz. Que é a infopesquisa conscienciográfica. Exatamente. Quem tem a verbetografia, a aula está gravada lá. Exatamente. E se não tem o verbete, infopesquisa conscienciográfica. E eu fui vendo e me ajudou muito na questão das pesquisas. Mas eu tenho uma curiosidade com relação ao que vocês estavam falando. Desculpa a colega lá que pegou o microfone. Que é assim, você tem essas ideias, você tem um arquivo de ideias, um arquivo que você faz? Não, a ideia geralmente está escrita em um papel, alguma coisa. Tu não tem um arquivo assim de ideias? Não, eu prefiro papel. Papel. Tem aqueles cadernetinha, né? Tá, tá ok, obrigada. Prefiro papel. Aí, às vezes, por exemplo, na época que foi muito bom antes do livro, foi que eu digitei, aí eu fiz um arquivo. Aí eu digitei todas aquelas ideias, e aí que era mais fácil para eu achar e colocar. Mas aí foi um movimento que eu já estava no movimento da escrita do livro, né? Mas hoje voltou a ter papelzinho solto. Eu coloco igual o Valdo mesmo, pego um papel aqui, porque acontece, você escreve de qualquer maneira em algum lugar. Aí depois de noite, como eu falei, eu não estou fazendo atualmente, estou em falta. Como é que eu fazia? De noite eu pegava aquele escrito, que hoje está só no papelzinho, não estou fazendo essa segunda parte, pegava e tentava escrever de uma forma melhor. Não precisa ser perfeita, mas organizava aquilo ali, estava na pasta lá, ficava lá. Entende? Eu tenho essa pasta lá ainda, tem uma pasta lá com fundo. De vez em quando eu dou uma olhada, mas agora está desatualizada, eu preciso retomar. Você anotava o contexto que você teve a ideia também? Ou simplesmente a ideia? Não, só a ideia. A ideia, né? Tá bom. Não. Adriana. Oi, estamos lá. Diga lá. Na página 8, nos temas, você podia expandir um pouco o tópico 13, técnica exitosa, sistematização de ações com resultados efetivos? Sim, é alguma técnica, eu até selecionei algumas aqui. Na verdade, esses itens, alguns vão se interconectar, né? Então, por exemplo, alguma técnica que você tenha e que funciona com você e que você vai abrir para o cosmos, né? Você vai, comigo funcionou. Então, você vai escrever sobre essa técnica que você alcançou com tipo de êxito. Então, por exemplo, esse infopesquisa conscienciográfica é uma técnica. Eu nem coloquei aqui como técnica, eu coloquei até como... Como é que foi? Não, acho que é técnica mesmo que eu coloquei, peraí. Não, eu coloquei, quer ver? Como expertise, né? Porque aí eu também... como eu falei, as coisas... elas se juntam, né? Bagagem experiencial, quer dizer, na verdade caberia nos dois, né? É uma técnica. Mas, por exemplo, na bagagem experiencial enriquecedora eu coloquei a infopesquisa, porque eu trabalhei mais de 8 anos com isso direto, a acabativa verbetográfica, também foram quase 10 anos revisando verbete. Então, eu peguei, que técnica eu usei para fazer isso? Então, eu vou disponibilizar para as pessoas. Então, dá uma sensação boa, tipo, fechou. Eu fechei, isso aqui está aqui, tá? Já disponibilizei. Isso dá uma sensação boa. Agora, a técnica também, que isso não deixa de ser técnica, eu coloquei, eu tenho a grafotécnica da diversidade de vocabulário, o nome é esquisito, acho que eu não fui muito feliz. Mas é aquela de pegar, por exemplo, quando você vai escrever um verbete, aí você vai vendo que tem, ou verbete, ou artigo, ou livro, né? É que a minha cabeça é mais verbete. Então, pega e eu vendo que a nossa tendência é fazer muita palavra repetida, porque a gente fala muita palavra repetida, né? Então, eu vou pôr no vermelhinho. Então, eu falei assim, sei lá, uma palavra qualquer lá, e tá toda hora ela repete. Motivação, 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 motivação. Pus vermelhinho. E aí eu vou para o dicionário. Se eu vou agora, tem um princípio do professor Valdo importante. A forma não pode mutilar o conteúdo. Então, se a motivação quer, paciência, vai repetir 10 vezes. Eu falei com ela esses dias, né? Se tiver que repetir, mas às vezes não. Às vezes, em vez de motivação, a inclinação, a tendência fica até melhor, ou então o impulso, sei lá, vai ficar até melhor naquele contexto do que o outro. Então, a gente vai treinando. Então, uma técnica que eu uso sempre, né? Teve uma época que eu mandava os verbetes vermelhinhos, e falei, tem alguma coisa que você manda vermelhinho? Eu falei, não, é que não era para ficar vermelhinho, era para ter posto preto, mas acabei enviando com vermelhinho, entende?
Então, essa é uma outro exemplo de uma técnica que eu uso e que eu vou disponibilizar. Por exemplo, o livro que eu vou lançar é a técnica da lupa maturológica, que é uma técnica que eu já, há muito tempo, eu já escrevi, e que o livro é isso. Eu vou exemplificar o uso da lupa. Entende? É isso. Um livro virou um livro. Como é que eu aplico a lupa em determinadas realidades. Eu ia te perguntar o que era o livro, então. É isso. Já respondeu. É isso. Tá bom? O livro são sensos evolutivos e contrassensos regressivos, né? Quer dizer, é o contraponto, né? Então, pela minha lupa, eu, Adriana, em 11, eu pego 11 grupos, né? Ali tá, agora tem um agradecimento para ela lá, porque foi você, não lembra não? Lá no, então não lembro, mas eu lembro. Foi no, eu estava assim, eu tinha que fazer um livro de censo, eu não sabia, já tinha um monte de censo, o que eu vou fazer com o censo, e a cabeça assim, toda, aquilo esse é um exemplo do sinergismo da troca de olhares, né? Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu vou fazer, tem que fazer o quê? 100 censos? Como é que vai ser 100 censos? Vai terminar quando, né? Quando tiver com 90 anos, eu publico, né? Como é que vai ser isso e tal? Aí comecei com a Ana assim, não, faz 5. Faz 5. Não, porque tem um livro, eu falei, então não, vou fazer 11 então. Né? Foi uma coisa assim, né? Aí falou assim, não, então vou fazer 11 porque eu já tenho 8, já tenho... Fechei os 11. Então, quer dizer, foi graças a uma ideia dela, que ela teve esse olhar que eu não conseguia enxergar, ali falou, fechou. E aí eu fiz o censo, e acabou depois, eu falei, não, então vou fazer o contrassenso também, e a coisa foi andando. E aí surgiu esse processo todo, entende? Então, um exemplo aqui da troca de olhares. Ela enxergou um processo que estava agarrado. Né? Sim, você vai perguntar? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a adequação da ideia com o momento ideal. Se é coincidência ou se foi pensado a inspiração do 100º verbete e o tema ser justamente um tema falando sobre, olha, fiz 100 verbetes e estou aqui tentando compartilhar essa inspiração. Esse foi de caso pensado. Eu acho que foi o único verbete que eu fiz assim de caso pensado mesmo. Porque ia chegar no 100, e eu falei, o que eu vou escrever no 100? Né? Eu falei, vou escrever alguma coisa, aí entra igual do amparo, né? E aí eu tive outras ideias, Ana, você falou do amparo, eu estou lembrando outras, né? Eu tive outras ideias, né? Tem uma até que eu vou escrever também de marco evolutivo, não, é isso, aí me veio, aí de repente vem assim, é esse, aí fica na minha cabeça assim, aí fica toda hora na minha cabeça, eu falo, então tá, vai ser esse, aí para de vir. Então, quer dizer, ficava como se fica um espissando de orelha aqui, né? Não tem que ser esse. Eu falei, aí eu falei, não, então tá, decidi. Na hora que eu decidi, resolveu, entende? Então, foi uma inspiração também. Que eu falei assim, bem, então, eu acho que no 100 vale a pena eu escrever uma coisa, então, olha, eu cheguei aqui fazendo isso. Essa é a técnica que eu usei. Né? Vamos embora, né? Vamos também colocar suas ideias no papel. Eu acho muito sério. Vamos lá, Lauísa. Essa aí está com verbete também lá no forno. Fala lá. Está quase. Está quase. Parabéns pelo verbete. Mamãe está parada ali. Espera aí, né? Paciência, Marilux, tá bom? Eu só fiz uma dela aqui. Eu queria entender como é que você trabalha a prioridade. Com a quantidade de ideias, de temas verbetáveis, de informações que você vai coletando. Como que você trabalha a prioridade? Finalizou esse. Como que você seleciona o próximo? Vai com inspiração? Não, depende. É prioridade. E, por exemplo, eu diminui bastante o ritmo de verbetes durante um bom tempo, porque eu estava dedicando a um livro. Então, a minha prioridade naquele momento era fechar o livro. Eu tinha um senso de urgência muito grande de terminar o livro. Então, eu priorizei o livro e eu diminuí. Você vê que o processo de revisão, você vê lá o ranking deu uma diminuída. Então, naquele momento, o prioritário, mas eu sempre continuo fazendo verbete. Eu tenho uma coisinha que a Lani me perguntou uma vez e eu mostrei o que eu faço. Eu tenho um arquivo em Excel que eu coloco, tem todos lá. Tem o verbete, o título do verbete, tal, a especialidade, tal. Tem a data que eu entrego o verbete, que é mais importante, e a data que eu defendo. A data que eu entrego é mais importante para mim, porque depois eu tenho um arquivo, uma outra coluna, que eu coloco o tempo que eu demorei entre um e outros. E aí, às vezes, tem uns tempos grandes, assim, que me incomoda. Então, ali é uma forma de eu saber o que está acontecendo. Então, um foi um mês, o outro foi um dia, por exemplo. Geralmente, um dia é quando faz os verbetes juntos, né? Então, como teve aqueles quatro foram praticamente juntos.
Então eu faço uma forma de eu não ficar tão... Eu, de repente eu olho e falo assim, caramba, tem aqui 3 meses sem escrever um verbete. Aconteceu. Falei, opa, começa a me incomodar. Falei, não, tem que escrever. Então eu vou dar prioridade agora para escrever esse verbete. Entende? Então essa prioridade depende do momento. Eu tenho agora outros trabalhos para fazer sérios. Então eu vou ter que parar e dar prioridade. Já comecei a dar mais prioridade para isso. Então, provavelmente, eu vejo que é muito do momento, do contexto, da situação. Isso é muito pessoal, né? Eu acho que cada um vai ver como é que está a sua situação de vida, né? Você mesmo estava aí no sufoco todo, agora aliviou, você vai fazer um monte de verbete, né? Sim, pode falar, Gia. O professor Valdo deu todos os impressos que vocês pesquisaram para o verbete dele, deu um armário e meio. E ele pediu para colocar todos eles nas pastas dos verbetes, que o Cosmograma tem pastas dos verbetes, né? Então, além da matéria do jornal e revista, a gente também coloca o histórico de pesquisa. Ah, é? Sim. Que legal! Tem então, umas coisas, vai caber não, porque tem uns que é desse tamanho, né? Então eu sei. Então, você ainda imprime para os seus próprios verbetes? Não, para o meu eu não imprimo, não. Para ele eu imprimia tudo, para mim não. Eu faço um arquivo e hoje é bom esse negócio de PDF, né? Você imprime em PDF. Então, na época do professor Valdo eu já fazia isso. Eu tenho todos lá. Eu tenho um bom espaço. Eu tenho todas as pesquisas que eu fiz para ele, estão lá. Tem o arquivo, aí o nome do verbete e tem em PDF todos eles. Só que o professor Valdo tinha que, por motivos óbvios, eu tinha que imprimir para entregar. Agora, para mim, não. Senão fica meio inviável. O que eu observei, já que eu comecei a fazer isso dentre outras atividades, não concluindo, está para ser feita, a variedade de derivações que aquele título, aquela palavra que o professor Valdo te dava, tu buscava todos os tipos de derivações, não era só consciencial, era todos. Tudo. Por exemplo, um que eu lembro que foi bem interessante, que eu gostei de fazer, era o para excursão interplanetária. Onde eu vou encontrar isso? Conta pra mim. Aí você fica olhando assim, né? Aí eu comecei a fazer, e eu acho que ajudou para ele, né? Comecei a fazer excursão pedagógica, excursão didática, para ele fazer associação. Então eu faço isso para mim, se eu quero escrever algum tema. Então eu vou pegar excursão didática, excursão pedagógica, e aí tem tipos de excursão, aí tem lá um site que fala modos de fazer uma excursão pedagógica, por exemplo. Aí quem sabe ele vai associar a ideia lá e vai fazer, entende? Mas tu encontrou, né? Encontrei, isso aí, você vai olhar. Mas não é a interplanetária, eu não encontrei. Mas encontrei a pedagógica, a docente, blá, 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 entende? Então, isso que eu acho que é legal. A internet hoje é um mundo, gente, é muito bom. Porque para pegar ideia é um mundo. Você vai fazendo e vai tendo... É só associar, é só usar a cabeça para funcionar. Aí você vai fazendo analogia. Gente, é muito bom. Adriana, todo o material que tu Ainda bem que a gente está vivendo essa era, né? Em todo o material que tu manuseia, filmes, livros, viagens, cursos, perguntas, qual que te inspira mais? Bibliotecas, visitas, qual? Como assim? Acho que varia, né? Depende do tema. Como eu falei, a internet hoje é muito fácil, porque ele está ali, muito fácil você abrir o Cosmos para você, né? Você está com o Cosmos ali na sua frente. Tem muita besteira, né? Então você tem que ter eu já escrevi sobre isso, tem o detector de bobagem, né? Então você tem que ter o detector de bobagem, porque isso aqui você pula, senão, né? Então tem que ter, senão você se perde também. A chance de você quer procurar, como eu falei no início, quer procurar para a porta, e daqui a pouco você está vendo as especificações da cantinho da janela, e a porta ficou para trás, então é um perigo. Você tem que ter bastante senso, né? E que ele me treinou nisso, porque eu tinha que entregar no mesmo dia, né? No máximo no dia seguinte, então não dava para desviar muito, você tinha que ser bem pragmático, então isso ajudava bastante. Eu acho que, mas tudo vale, eu acho que o livro vale, mas a partir da pesquisa, hoje eu faço o seguinte, a partir da pesquisa da internet eu vou encontrando, aí vem uma citação de um livro. Por exemplo, eu achei um livro bem legal, foi aqui, não é esse aqui é outra coisa, que depois eu tenho que falar. Eu tenho uma informação que eu estou devendo. Mas então, às vezes, não foi essa revista, foi uma outra. Eu estava vendo uma coisa boba, eu estava viajando de ônibus, já viu, né?
2h30 de ônibus, quase 3 horas. Eu falei, vou comprar aquelas revistas bem assim, né, que há um tempo eu não compro, né? Aquelas revistas bem de mulher, assim, vai vendo foto, né? Vai ver foto. Aí, não é que tinha uma reportagem lá, que um livro legal pra caramba, até um livro que eu já falei para ela, aquele que eu já falei aqui também, Presença. Eu citei um verbete desse que eu falei do livro de Presença, O Poder da Presença. Foi assim, ela na revista, então chegou, opa! Então isso é mais raro de acontecer. Mas a internet você chega nisso. Naquelas pesquisas você vai achando cosmograma, aí eu vou atrás da revista. Aí às vezes você vai achar o livro, aí eu vou lá comprar o livro. Então hoje a gente tem essa facilidade de por ali encontrar os caminhos, né? Tá bom? Mas aí depende, tem temas que vai ser mais livro, vai ter mais peso, outros, por exemplo, que não tem tanto, não tem correlação, a ideia não tem nenhuma, ninguém escreveu sobre isso. Então você vai ter que pegar na sua cabeça mesmo, e vai ter que pegar na sua experiência e na experiência dos colegas e vendo. Então vai dependendo do tema, tá? Mais alguém? Sim, por favor. Adriana, parabéns pelos 100 Valeu. verbetes. Muito bom. Então, talvez a minha pergunta não se encaixe Não tem problema, no tá que você valendo. está falando, mas Tá eu queria te ouvir. Nos momentos de introspecção, de silêncio da mente, você tem experiência com inspirações e intuições, sendo inspiração uma coisa externa e a intuição sua, como se tivesse algo pronto? Acontece. Eu queria te ouvir. Não, isso acontece nas melhores famílias. Olha só, uma coisa que acontece muito é a tenepse. Já até o professor Valdo tem um verbete, o professor Valdo, tenepse inspiradora, né? Então, às vezes, vem ideias dentro da tenepse. O ignorância ignorada foi dentro da tenepse. Eu estava até, era um caso que aconteceu, eu estava até jogando energia para a situação e veio na minha cabeça, esse é um caso de ignorância ignorada. E ficou. Aí depois eu vi, algumas pessoas já falaram esse termo, não é neologismo, já pessoas já escreveram ignorância ignorada, mas eu demorei mais um ano para escrever ignorância ignorada. Falaram, não, mas isso é mesmo? E aí veio e acabei escrevendo. Agora, uma coisa que às vezes tem muita inspiração, que eu acho que é na hora que você relaxa, por exemplo, eu estou escrevendo alguma coisa. Estou ali. Aí eu vou levantar para ir beber uma água, ou vou lá para fazer um cafuné no gato, alguma coisa, ou o gato está fazendo alguma besteira, eu tenho que ir lá arrumar. Então, você virou o bloco, né? Na hora que vira o bloco, aí parece que tem ideia. Então, eu acho que é aquela... Às vezes a gente está bloqueado, então aí eu acho que tem a ver com o que você falou. Às vezes, na hora que a gente abre a mente, pensou em outra coisa, e aí, às vezes, é a hora que consegue chegar à ideia. Então, isso também é uma experiência que tem. Tá bom? Tem mais alguém agora? Então, eu vou seguir, pegar a Marilux ali. Vamos lá, senão pode falar, tá? Pode falar a respeito da descoberta de assuntos necessitados de aclaramento. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Desse olhar. É a gente descobrir, e aí entra aquilo que você falou um pouco do tempo, né? Então, às vezes a gente vê, não, esse tempo, esse assunto está da hora. Eu acho que esse assunto vai ajudar, é importante. Então, entra muito ao seu feeling, né? Para ver o que você vai escrever, né? A admissão da utilidade assistencial do acervo de autocognições multidimensionais angariado nas vidas sucessivas. Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Tem um princípio da enciclopédia que eu acho que eu devo ter colocado aqui, que eu coloco sempre, que toda consciência tem algo para aprender e ensinar. Ele deve estar aqui, porque eu adoro isso aqui. Tem lá, está aqui, ó. O princípio de toda consciência é ter algo a aprender e ensinar. Então, a gente valorizar mais, né? Às vezes chega uma pessoa e fala assim, mas eu não tenho nada para falar. Como assim não tem nada para falar? Como assim? Você é única, você tem milhões, nem nessa vida você tem muita experiência. Você tem experiência em outras vidas, é só focar e exercitar, né? Poderia comentar a frase enfática? Ela tem correlação exatamente com isso. Ó, desenvolver o olhar conscienciográfico significa adentrar em um universo de abordagens tarísticas disponíveis. Sempre haverá algo a ser estudado, pesquisado, ponderado, ajuizado, dito e escrito. Enquanto a gente não for serenão, ainda tem. Depois, aí eu acho que a gente já também vai para outra, né? Vai para outra realidade. Então, isso também, que às vezes tem pessoas que falam assim, mas já, a enciclopédia já tem tudo, todo mundo já escreveu tudo. Tem não. Isso que a gente quer colocar, tem não, né? Tem muita coisa para a gente escrever. Não tem? Você não ouve essas coisas? Não, já escreveram tudo. Não, eu queria escrever esse tema, mas já fizeram esse tema. Eu falei, não, mas olha, e a abordagem? Você já viu? Então, às vezes a pessoa, vamos supor um exemplo. Perdão, né? Que o Mário está estudando. Perdão. Eu acho que não tem verbete de perdão, não me lembro. Mas vamos supor que tivesse. Não, você pode fazer a consim perdoadora,
A consciência é auto-perdoadora, a postura perdoadora, a postura era perdoadora, né? Então você pode ir jogando com isso, binômio perdão alguma coisa, né? Binômio perdão reconciliação, sei lá, perdão assistência. Oi aí, fala? Perdão e vingança. Perdão e vingança. Aí é um antagonismo. Aí é um antagonismo. Não, antagonismo não. Procede, no antagonismo procede, vocês concordam? Antagonismo, perdão, vingança. Fica até, olha, faz esse verbete, Maria, ficar um negócio assim. Né? Não, por isso que está estudando, né? Vamos lá. Interação. A interação, autoconfiança intelectual, doação mental somática. Isso é uma coisa que a gente pensa, né? Tem aquelas pessoas assim que... Eu cheguei a ouvir isso de uma professora numa faculdade uma vez. Não, eu não vou dar o pulo do gato. A gente só lamenta, né? Ele fala assim, que insegurança que deve ser a pessoa, né? Porque se a pessoa é segura, ela não tem problema. Ó, tem um manancial aqui, eu posso dar ideia para aqui, para ali, para cá, tem um monte. Ó, aqui é muita ideia. Né? É muita ideia, eu posso dar ideia, porque tem muita ideia, não vai acabar. Entende? Mas isso a gente sabe que, infelizmente, existe umas coisas assim. Tá? Coloquiologia. Poderia ampliar a agudez... Eu não falei dos locais, né? Agora deixa. Quanto às chances de ajudar o interlocutor a ajudar os outros. É isso aí, né? Por exemplo, quando a gente desenvolve esse olhar, que a gente está chamando de conscienciográfico, ele é bom para a gente, porque a gente vai escrever mais. Mas não é só bom para a gente. É bom para os outros também, porque a gente também vai ter o olhar de ver no outro aquilo que ele tem de melhor. Do trafórdo, olha, isso aqui você é bom nisso, por que você não escreve sobre isso? Então a gente vai treinar para a gente e para o outro. E isso é de volta, lembra que a gente falou? Às vezes o outro vai enxergar na gente aquilo que a gente não está enxergando. Então eu vejo que todo mundo cresce, né? Por isso que tem um parágrafo que a gente fala sobre isso, né? Que o olhar conscienciográfico, além de fornecer ideias para o aumento da produtividade tarística pessoal, pode contribuir para o aumento da produtividade tarística de outros. E com isso, mais obras de conteúdos evolutivos serão disponibilizadas para a reeducação consciencial. E maiores serão as contribuições para a reurbanização planetária. Então, todo mundo ganha, né? Eu só queria fazer, antes de passar a pergunta, eu falei nos verbetes atrás, não lembro exatamente qual, daquela questão do celular, né, que quanto tempo demora. Então, eu achei a fonte. É nessa revista aqui, Galileu, não sei se ela está nas bancas ainda, ó, Galileu, tá? E aqui coloca, o tempo é grande, olha, que na hora que a pessoa, ó, em cada interrupção, você precisa de um tempo de 10, interrupção do celular, né? De 10 a 15 vezes maior do que o tempo de distração para voltar à tarefa anterior. Então, vai contando isso ao longo do dia. Então, aquela olhadinha assim, ó, apitou, você olhou? Então, o segredo é não deixar apitar, porque se apitar, a curiosidade é grande, você vai olhar, né? Então, põe tudo no silencioso. Então, de 10 a 25 vezes maior que o tempo. Então, é isso, a fonte é essa que eu estou devendo aí, senão antes que eu esqueça de falar para a turma, tá? Adriana, sim, pode só falar. Aproveitando essa pergunta que surgiu, lá no IPC Curitiba a gente tem as orientações do seminário de pesquisa, que a gente orienta os voluntários na escrita de artigo para apresentação no seminário. Muito bom. O que a gente percebe é uma dificuldade na finalização do material. O voluntário chega bem animado, a gente faz a orientação, faz acompanhamento, mas para finalizar propriamente o material... É bem complicado, a maioria não consegue terminar. Não faz a segunda etapa. O que acontece? A primeira etapa você vai abrindo, né? Você vai abrindo, então você vai para a internet, então você abriu o cosmos. Tem assim, aí nesse momento vem uma pequena fase que vai na minha experiência, e seria quase um desespero. Você fala, não vou conseguir fazer isso aqui, né? Tem o cosmos aqui. Aí você tem que superar essa fase, que aí você vai olhar aquilo tudo e vai começar a fechar para escrever, entende? Então, a segunda fase também é trabalhosa. Então, tem gente que empaca nessa aqui, mas essa aqui tem que vencer isso. Porque dá mesmo, faz parte das maiores famílias. Você não tem a menor ideia como é que eu vou conseguir organizar esse negócio aqui. E aí aí você vai ler o material, vai ler, e aquilo começa a formar. Então, eu não sei explicar como é que é isso. Eu falar, é como se aquilo vai começando a criar um sentido. E aí você começa, não, isso aqui pode juntar aqui, isso aqui pode juntar aqui. Então, é o segundo trabalho. Talvez seja isso.
E aí depois tem a fase que você vai ter que fazer um tour de força. Às vezes você vai pegar um final de semana para fechar, às vezes você vai ter que fazer uma coisa assim, que se ficar também de pouquinho, tem uma hora que você vai ter que fazer uma imersão. Pode ser uma noite, pode ser um dia. Então eu gosto muito de fazer isso. Eu pego um dia, acordo de manhã e é hoje. Então é hoje, isso sai hoje. Aí também ajuda na concentração, não distrai tanto, isso pode favorecer a terminar o trabalho. Eu fiquei mais pensando no sentido de como os orientadores podem ajudar os... Falando exatamente isso. Faz parte do trabalho, às vezes, você achar. Você tem que fazer a segunda parte, que é abrir é ótimo, porque é curioso, mas tem a hora de fechar. Então, às vezes, você vai tirar um monte de coisa, vai cortar, não, isso aqui não é relevante para esse momento, isso aqui não vai. Você vai cortando e aquilo vai criar uma forma. E esse criar forma, eu não sei explicar como é que é isso. Eu acho que é justamente lendo, aquilo vai começando a formar um sentido, né? Vai começando a criar. Então, é um movimento cerebral, não sei detalhe, é especialista em cognição, deve ter uma ideia. Fazer a síntese, né? Então, é assim que faz. Mas não pode parar nessa fase. E, às vezes, você começa essa fase e aí tem uma hora que trava. O verbete trava, o escrito trava. Acontece comigo também. Aí eu uso o negócio do tour de força. Aí eu pego um dia ou 2 dias, seja lá o tempo que tiver, e fico só naquilo, para dar um gásinho. E ele é bom, porque aí você aumenta a concentração e fecha. Tá? Então, acho que você poderia orientar a turma, né? Temos aqui Portugal. Amparofílica. Poderia discorrer, exemplificar sobre captar inspirações do amparo extrafísico pessoal e alheio, que eu já respondi, né? Está aberto às vezes você vai receber uma inspiração de outra pessoa. Em que local de Lisboa será realizado o curso do início de maio com a professora? O Opção Pelotas Assédio, 6 e 7 de maio em Lisboa. Não sei o local, tá bem? Eu não sei se já estão fechando o local ainda, mas você podia tentar entrar em contato com a turma da CIP. Tem o Facebook, a CIP Portugal. Dá uma olhada lá, né? Se não, manda um e-mail, dá um e-mail da CIP daqui. Ô, Mário, da CIP daqui. Olha só, a CIP. Microfone. É quem não está acostumado a falar em público. Alô. Fala. acip.lisboa@gmail.com. acip com 2 S, .lisboa@gmail.com. Beleza, muito obrigada, valeu. Tá? É porque o local, eles estão tendo, o hotel que a gente fazia antes, não vai dar para fazer mais, parece que não tem mais salão, então eles estão resolvendo isso, tá? Mas o curso está confirmado. Estrangeirismologia. Como você encara o tete-a-tete interconsciencial sobre esse novo enfoque? Esse aqui é o meu amigo aqui, ó. Teória Tertuliano, super assíduo. Geralmente ele é o primeiro, ele disputa com a Marilux, né? Quem vai chegar primeiro. Então, olha só, esse tete-a-tete é isso, na conversa normal, a gente acaba ficando atento àquilo, à expertise do outro. Então, você cria esse modo de funcionar. Então, às vezes você fala, isso aqui dá um verbete, eu faço isso com uma certa... eu tenho feito isso com certa frequência. Então, isso virou uma maneira de ver. O que modificou na sua interassistencialidade desde então? Eu acho que ajuda, né? Acaba sendo uma assistência mais mental somática também, né? Você ajuda, às vezes, o outro a enxergar, às vezes, alguma situação que ele vai poder escrever e ajudar um monte de gente, né? Então, isso vai ajudar bastante. E quando lhe houve a admissão da expertise alheia? Eu acho que isso eu tento fazer desde sempre, né? Olha só, inclusive, eu trouxe aqui um negócio legal, que eu já falei no outro verbete, mas acho que vale a pena repetir. No Orto Pensatas, professor Valdo, então no item desperticidade, que é o meu tema de pesquisa, né? Tá lá, ó. A consciência lúcida identifica o que é ser desassediada permanente total quando reconhece que não hostiliza a superioridade das outras consciências. Não é bom isso? Eu comecei a falar sobre isso quando eu escrevi o Senso do Mérito. Eu lembro que era uma conversa que eu tinha muito com a Valéria, né? A questão de você reconhecer o mérito alheio, né? Então, o fato daquela pessoa ser boa, isso não tem nada a ver. Eu posso ser muito boa em uma coisa, outra pessoa é muito boa em outra, e assim, qual o problema, né? Então, a pessoa que é muito competitiva, ela tem essa dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que eu diria que uma das coisas que eu já comecei a escrever sobre isso foi no Senso do Mérito, tá? E aí depois eu achei isso aí, que eu achei bem interessante, nos estudos eu achei essa frase do professor Valdo, acho que tem tudo a ver, né?
E que esse olhar ajuda, né? Você vai ver o fato, não, fulano é muito bom naquilo, legal, tá? Você já teve a vivência de algum extrapolacionismo parapsíquico parapatrocinado que resultou em um ou mais verbetes? O que eu tive mais sério disso é o autocomprovação energossomática. Que eu lembro que, inclusive, eu defendi esse verbete com o professor Valdo aqui, e ele confirmou, né? Foi que eu estava no ECP2, do professor Valdo, e eu estava assim, meio confusa da minha vida, não sabia o que eu fazia da vida, e estava me sentindo muito mal, assim, um processo mais... Tinha me acabado de formar em psicologia, estava meio estranho, assim. Aí estava lá no ECP2, saí do campo, entrei num processo que eu não sei se chama megaforização, que é aquilo. Só sei que eu estava numa paz infinita. Aquela coisa assim, eu lembro direitinho engraçado, eu lembro do instante do quarto e lembro da cama. Eu devia estar olhando para a cama, assim, não sei, né? Então, isso... E aquele mudou tudo, porque eu falei, gente, isso, a minha psicologia, ela não dá conta disso. Quer dizer, como uma energia me faz chegar nesse ponto. Então, foi uma comprovação da questão da importância da Conscienciologia, da energia, de tudo isso. E a partir dessa vivência, eu entrei fundo, entrei na docência e assim foi. Então, essa vivência foi muito séria. E o verbete é o autocomprovação energossomática e eu defendi com o professor Walden, ele fala alguma coisa lá, está gravado, né? Não lembro que ele falou assim, não, é isso mesmo, CP2 é para isso, ele ficou todo empolgado. Mas é isso mesmo, né? Foi muito sério isso aí. Tá? Eu lembro que eu não queria nesse CP2, eu fui quase à força. Por Mário, né? Não, mas vamos. É sempre assim, né? A gente não estava assediado, né? Vamos falar a verdade. E vamos falar a verdade com as palavras corretas. Né? E o Mário, não, vamos. Eu fui, né? E foi muito importante. Tá? Sinergismologia. Última linha. A troca de olhares já falamos, tá? O polinômio palestra plus verbete já falamos também. Em qual das 3 ações da carimpagem interlectória você define o formato da publicação? Como saber se o conteúdo será mais assistencial na forma de artigo, verbete e livro? Eu acho que aí você tem que ver, cada um tem que estudar. Então, por exemplo, dependendo se você vai contar uma vivência muito grande, às vezes é melhor você falar, um verbete não cabe, né? Às vezes o artigo você vai poder detalhar, às vezes melhor aquela situação. Então, vai te ajudar, por exemplo, um artigo. Tem vezes que o verbete vai ser a melhor forma. Então, eu acho que eu não tenho uma fórmula para isso, não, né? E livro, também, o livro você vai aprofundar muito mais. Então, vários verbetes já viraram livro. Tem o verbete do professor Valdo, que era a síndrome do ostracismo, virou o livro do professor Max. O meu livro, na verdade, são 26 verbetes que estão ampliados e reconectados de forma inédita. Então, o verbete eles foram a primeira parte para ampliar e virar um livro. Então, depende, né? Recim pendente, a postura ou comportamento carente de qualificação cosmoética. Como eu falei, tem alguma coisa, às vezes, tem alguma coisa que você está querendo melhorar. No exemplo, desperticidade. Eu quero chegar na desperticidade, eu quero aumentar a minha desassedialidade. Então, eu vou começar a estudar sobre isso. E à medida que os comportamentos o que eu vou entendendo e aprendendo, eu vou colocando. Não é anticosmoético fazer a defesa oral de uma postura sobre a qual falta autossuperação, verbação e exemplarismo? Se a pessoa for fazer a defesa sem ter um mínimo de verbação, sim. Mas também, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, aí vai depender da sinceridade. Uma coisa é falar assim, eu estou estudando isso. Isso é o que eu tenho no momento. Então, eu acho que essa sinceridade, porque esperar a gente estar pronto, a gente não vai escrever nada. Isso é uma outra coisa que é um grande travão das pessoas de escreverem, sabe? Não, quando tiver, né, quase assim, quando eu virar serenão, eu escrevo. Não vai escrever. Porque você pode ir escrevendo na medida. Então, quando a gente falou da recim pendente, né? Então, às vezes a pessoa ela pegou aquele tema, ela estudou, ela começou a aprofundar aquilo, às vezes ela criou técnica, ela aplicou e ela vai escrever os resultados daquilo. Entendeu a diferença? Então, a recim pendente é para você começar a estudar. Você não vai escrever assim, olha, eu quero estudar sobre isso. Aí não. Eu vou defender o verbete do que eu estou pensando em aplicar a técnica. Não. Agora, se eu quero estudar sobre esse tema, vou dar um exemplo da desperticidade, eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler, eu vou começar a aplicar a técnica. Aí sim, não estou perfeito ainda, mas dentro do que eu já experimento, eu já acho que dá para falar, olha, isso aqui tem funcionado comigo desse jeito, tá bem? Então, eu acho que é aí que é a grande diferença, tá?
Pode exemplificar as heterodemandas tarísticas? Heterodemandas tarísticas é isso, né? É uma demanda de tares, que você, às vezes, o outro que precisa... A demanda é do outro, mas às vezes você vai enxergar e vai ajudá-lo a enxergar, né? Como avaliar quando e de que modo contribuir? Aí você vai ter que avaliar. Então, por exemplo, tem limite, né? Você não vai escrever por outro. Então, eu vou falar assim, olha, você vai fazer esse tema, então eu vou te dar, você vai escrever desta forma, aí você está escrevendo para o outro. Uma coisa é você... Então, tem um limite. Você pode dar ideia, você pode até sugerir um nome, de repente, ó, esse nome eu acho que podia legal, mas pensa, vê. Agora, é diferente, tem um limite. Não é sentar e querer, não. Fulano vai escrever, então, delegar. Ele vai escrever o que você quer, não é isso. Então, eu acho que aí entra o quanto e como contribuir. Você tem que deixar o outro pensar também. Então, se às vezes você dá uma ideia, e aí não é construir para o outro, né? Você vai falar, olha, você pode ir por aqui, aqui é uma ideia tal, e deixa a pessoa pensar, né? Senti sua falta aqui, tá bem, Oswaldo? Vou falar o seu nome. Até falei assim, poxa, ele já está lá no Rio, chegou ontem, né? Sentimos sua falta aqui, mas eu entendo que você pode estar no Rio, tá tudo certo, bom trabalho aí, volta logo. Resgate linguístico. É aquilo que eu já comentei, né, Oswaldo? Da questão do professor Valdo, eu falei do Aristo aqui, do Pedro Fernandes. Então, às vezes a pessoa pega uma expressão, que é uma coisa para as pessoas pensarem. Às vezes tem alguma expressão que ela lê, que ela vê, e resgatar isso, trazer isso. Uma outra coisa que eu acho importante também, que eu já fiz, e eu acho que a gente tem que escrever mais, por exemplo, eu escrevi o síndrome de Gabriela e síndrome de Poliana, né? Porque isso está no verbete, tem ali a síndrome, você não é, a Cinderela é a Karina, o seu é da Rapunzel. Então, tem síndromes que elas às vezes estão escritas na enciclopédia, só que não tem, você vai olhar, não tem um livro sobre, alguns têm livro, né, mas tem outros que não tem livro sobre isso, não tem nenhuma informação. Então, vale a pena a gente deixar isso registrado. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante alguém fazer, pode ser eu, não sei ainda, como que a gente vai fazer? O famoso cair a ficha e completar a ligação. Tem uma geração que não vai ter a menor ideia do que isso significa. Já tem, provavelmente. Não é? Virar o disco, não é? Então, tem coisas que estão direto aí no professor Valdo escrito, tem coisas, às vezes, por que não pegar um tema dele? Não sei como fazer, não me perguntem, não sei ainda, né? Um binômio, sei lá, não sei. Tem que pensar. Mas como escrever isso e definir o que é isso? Porque hoje para nós é óbvio, mas já tem gerações que não têm a menor ideia do que é isso. Então, são aí dicas, né? E como isso, outras coisas, né? Que estão caindo em desuso, que estão na enciclopédia, estão definidas, estão lá colocadas, mitos, tem um monte de mito, vai lá a quantidade de mito que tem. Pega um e vai estudar, né? Quantas síndromes? Pega um e vai estudar. Então, é uma dica, ó, assunto tem, tá? Vamos lá. Como olhar conscienciográfico... é o meu amigo lá de Curitiba. Como olhar conscienciográfico pode ajudar no desenvolvimento do parapsiquismo da Consim, dedicada ao estudo e prática dos parafenômenos? Ajuda, porque você começa a colocar aquela sua experiência no papel. E eu vejo que isso cresce. Por exemplo, eu falei de um fenômeno que eu vivi do autocomprovação. E eu fui lá e escrevi. Na hora que a gente escreve, a gente começa a arrumar aquilo, a gente começa a ordenar, a classificar. Então, isso ajuda também a dar sentido a isso. O meu próximo verbete, que é o 101, né, que já está lá para revisão, é o contraponto balsâmico. É uma técnica, o nome ficou contraponto balsâmico. É uma técnica que a gente usa lá na dinâmica, né? Às vezes você sente algum processo de um teor de emoção mais patológica, a gente busca esterilizar no padrão oposto, né? Para tentar acalmar, às vezes vai acalmar com CX, então. Então, é uma coisa, uma vivência parapsíquica, e que, às vezes, na hora que você põe um nome, custeia chegar no nome, né? O nome foi para lá, foi para cá, você consegue achar um nome. E aí depois você começa, o que é isso afinal? Então, como é que é isso? As derivações disso, você vai também classificando e colocando. E melhora. Então, em termos de parapsiquismo, ajuda muito. Eu tenho alguns verbetes que eu fiz nesse sentido, né? Tem o autodiscernimento parapsíquico, tem o abertismo parapsíquico. Então, é uma forma de a gente colocar essas nossas técnicas e vivências parapsíquicas em forma de verbete, tá? A gente vai pensar mais também. Não estou achando a coisa aqui, deixa eu ver onde é que está. Não, está na outra listagem. Tá bom? Então,
Então é isso. Eu acho importante, vocês aí com a dinâmica em Curitiba, é importante começar a pensar, fazer verbete, né? A vivência que vocês estão tendo, né? Vale a pena, às vezes, um fenômeno, vamos colocar isso em palavras, escrever, pode ser um artigo também, eu falo verbete, mas às vezes é um artigo, pega um grupo, às vezes, porque verbete tem que ser individual, né? De repente o grupo, junta o grupo e faz um artigo sobre agora um ano de dinâmica, né? Como é que foi? Então, acho que é legal, isso eu acho que enriquece muito para vocês e para os outros também que vão aprender essa experiência, né? Perspectiva serexológica. Por acaso identificou alguma característica inata trazida de retrovidas? Olha, a característica inata que eu tenho é essa coisa da escrita, né? Mas, por incrível que pareça, eu custei a descobrir isso. O professor Valdo que me ajudou. É uma coisa que eu tenho, assim, é muito fácil para mim. Então, já pode ver que eu tive vidas, assim, fechado numa torrezinha, escrevendo. Isso aí, para mim, é muito natural, entende? Sabe, ali? Fechei ali, fiquei. Então, isso aí, cheio de livro em volta, né? Então, isso é muito natural para mim. Mas eu já escrevi algumas coisinhas ou outras, mas realmente foi o professor Valdo, eu devo isso a ele, que puxou isso de mim. E ele puxou. Então, assim, aí eu vi, aí depois falo, caramba, é isso aqui é... Eu gosto disso, me dá prazer, me dá, sabe? Cada verbete que eu mando é uma satisfação, parece que eu entrei em Enéa. Então, é coisa de passadão mesmo. Então, isso é uma das coisas, né? Outra coisa que eu já tive de atender pessoas também. Eu já tive também... Eu estava na consciencioterapia na época, mas é meio assim... Eu estava de jaleco, né? Aí, na hora que eu levantei para atender, eu olhei para mim e eu vi um hábito, né? Faz parte, acontece nas melhores famílias. Então, eu falei, eu já... E essa questão de hospital é uma coisa que eu fiz a minha parte de... O que eu trabalhei em psicologia foi em hospitalar, né? Essa coisa de ir no leito, atender, e começa a juntar as coisas, né? É muito assim. Então, essa é uma coisa também que eu gosto, que é uma coisa que me dava muita satisfação. Dar aula também é uma coisa que eu já fiz em muitas vidas. É uma coisa... Isso eu fazia desde criança, né? Coitado do meu irmão, eu tinha um quadro. Por sinal, tinha um quadro mesmo no seu quarto, Maria Helena? Tinha um quadro de giz? Gente, então era na minha imaginação, porque eu tinha um quadro, pode não ser real, que eu dormia no mesmo quarto que a Maria Helena que está ali. E aí onde tinha aquela máquina de lavar, máquina de lavar, máquina de costura, né? Máquina de costura em cima ali, não tinha mesmo? Tinha em algum lugar, tinha um quadro de giz. Não, então sei que tinha um quadro de giz que eu punha lá e ficava tudo que eu aprendia no colégio, eu punha o meu irmão, que era 5 anos mais novo, imagina, sentadinho, né? Mas ele aprendia, ele era um bom aluno, eu falei, ele aprendeu bem. Tirava 10 nas aulas, falei, tá vendo as minhas aulas? Coitado, ele ficava lá e eu gostava, ele ficava olhando, né? E eu lá, eu aprendi a teoria do conjunto, aí ficava lá ensinando para ele. E eu tinha uma tia, eu tinha 2 tias que tinham, primas do meu pai, que tinham um colégio, né? Uma na Tijuca e uma em Botafogo. E eu adorava quando eu ia em Botafogo, ela me dava o livro do professor, aquilo para mim era o máximo, porque eu tinha o livro do aluno, ela ganhava, né? E vinha o livro com as respostas do professor. Então, depois eu chegava a fazer prova, eu mesmo respondia, que meu irmão não conseguia responder, né? Para depois eu corrigir. Aí eu fazia, depois eu fui ser professora, eu falei bem feito, quando eu não podia reclamar de corrigir prova. Eu falei, não, você não pode reclamar porque você fazia isso, né? Eu fazia a prova, errava e depois eu ia lá só para ter o prazer de corrigir. Então, isso aí... Passadão, né? Então, é isso aí, estamos aí. Já falei desse polinômio aqui. O antagonismo, olhar cosmovisiológico, olhar reducionista. Quando se percebe o todo, dá a entender mais o ponto específico de uma questão. Uma pergunta. Seria isso que os serenões fazem? Eu acho que a gente tem que fazer os 2 movimentos, né? O todo e o detalhe. Então, o valor do detalhe é muito sério, e isso a verbetografia treina a gente, né? E eu vejo, aí a minha experiência, eu vejo que essa questão do valor da forma, que o professor bateu, né, em cima de nós, e hoje a turma da Enciclosapiens bate no povo também, negrito, não negrito. Então, isso é muito importante, essa atenção à forma, eu vejo que ela acaba repercutindo numa atenção e um detalhismo de conteúdo. Isso é a minha experiência.
tá? Então, você vê, é o pequeno com todo. Então, acho que isso é um exercício que a gente tem que aprender, estamos todos aprendendo, né? Que é ver o detalhe, a partir do detalhe a gente conseguir também ver o todo, senão a gente também fica alienado aqui, e do todo também a gente não esquecer de ver o detalhe. Então, isso é um exercício aí para algumas vidas para a gente treinar, é como eu percebo, tá? Mas vamos fazer, e o verbete ajuda muito nisso. Se você não é verbetógrafa, é uma oportunidade, o curso está começando. A consciência lúcida, a isca humana lúcido, ser desperto, ser intestinal, consciência enciclopedista. Devemos mirar essa evolução para cada um de nós? Deixa eu ver de novo. Porque isso aqui não está colocado necessariamente num crescendo, não, tá? Quando a gente coloca assim no item de ecologia, a gente coloca vários itens, não tem nenhuma relação entre elas. Mas vamos ver o que você pensou. A consciência lúcida, ok. A isca humana lúcida, beleza. A pessoa ela já consegue trazer na psicosfera dela consciências doentes, ela consegue saber que está ali e consegue dar conta, né? O ser desperto, beleza. O ser interassistencial não nessa ordem. O ser interassistencial pode começar lá no início, antes da consciência lúcida até, tá? E a consciência enciclopedista também, ela não é depois do ser desperto, senão a gente não teria 500 verbetógrafos, né? Então a gente tem que... A desperticidade não necessariamente... O enciclopedismo, ele pode vir... não necessariamente depois da desperticidade. Mas eu penso que esse fato de a gente escrever, repensar e estudar nos ajuda, né? É um fator que vai nos ajudar a chegar lá. É a mesma pessoa. Todos esses atributos que a consciência pode e deve alcançar nessa vida humana e nas demais, tanto no intrafísico como no extrafísico, leva a consciência a esse estado de polivalência cosmoética. Eu não sei que atributo você está falando, mas... vamos pensar assim, a polivalência, na hora que a gente tem o quê? A gente domina várias coisas, né? Então, eu vejo que nós todos somos polivalentes, de certa forma. Nós temos várias expertises. Mas penso que para a gente até chegar lá no serenismo, que é o momento que... Não sei o que você tem de conhecimento, quando a gente chegar lá no serenismo, é que já dominou esse planeta, já dominou tudo. Então, vamos embora, vamos partir para outra, porque aqui já está dominado. A gente precisa também ver aquilo que a gente tem menos desenvolvido. Então, é os dois movimentos. A gente vê aquilo que a gente tem mais desenvolvido, aquilo que a gente já mais desenvolvido, lembrando que tudo é relativo, porque pensar o serenão lá, a gente está aqui, né? Então, dentro daquilo da média, isso aqui eu já tenho alguma coisa para ensinar, eu estou melhor aqui em alguma coisa, mas também ver o outro lado. Mas nesse ponto aqui eu estou pendente, nesse ponto aqui eu estou precisando melhorar. Porque aí a gente vai investir nesse outro também. E é assim que a gente vai levando tudo direito. É assim que a gente vai tendo essa polivalência para a gente chegar numa hora que a gente já domina tudo e vai virar aí um pontinho no cosmos, né? Olhar conscienciográfico completo. A identificação, a denominação, a estruturação imediata e precisa do tema. Essa forma de perceber deve e pode ser expandida para toda a manifestação da consciência em todas as áreas da vida? Não, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se a gente chegar nisso, seria bom, né? Se em tudo na vida a gente conseguir ter esse processo, talvez seja bom, mas eu acho que é uma meta já meio distante. Vamos começar a treinar já pequenininho, né? O que a gente já consegue? Que essa ponta é mais rara. A mais comum é a primeira. Então, a gente vai lá ver, olha, isso aqui é bom, vai escrever sobre isso que você é bom nisso. Isso é mais fácil. Agora, às vezes, você tem uma estrutura, e para você também, tá certo? Não, eu vou escrever sobre esse tema. Tá. Às vezes, você vem o tema, você já tem uma estruturação, às vezes tem inspiração junto de amparador, né? Vem nome, vem tudo. Então, já é mais raro, mas pode acontecer também. Então, ela já vem mais integral. Então, eu penso que com o nosso desenvolvimento pode ser que isso deixe de virar raro e vire um comum. Mas vamos começar, né, treinando. Tudo na vida é treino, nada vem rápido e de forma espontânea. Outra pergunta de Portugal, de outro local. Parabéns pelo verbete, muito obrigada. Gostaria de saber se há possibilidade, sob a escrita do verbete, a defesa à distância, após fazer o curso verbetografia. Poder pode, eu acho já teve defesas de verbete à distância, né? Agora hoje não, né? Realmente é meio desagradável, mas olha só, o euro tá alto e tá bom, né? Você vem para cá, você faz os seus verbetes. O que o pessoal faz quando viaja? Às vezes junta, né? Aí defende 3 verbetes. A Juliana, não foi? Ela defendeu quantos? Ela fez um monte, 5. Ela está na Austrália, está mais longe que você, está na Austrália, né? Ela veio e defendeu 5 verbetes de enfiada, né? Uma vez só. Então, olha, não se preocupa com isso agora. Vai,
Faz, a gente viu que o EAD é complicado, sabe por quê? Eu lembro de acompanhar algumas por EAD. Porque aí cai, aí às vezes caía no meio, lembra? Então não é legal. Então, estão me avisando aqui que agora o pessoal está precisando. Mas não se preocupa, vai fazendo o verbete, depois você pega alguma promoção legal, você vem aqui para a Foz, conhece a Cognops, se você não conhece, não sei se você conhece, e aí você defende seus verbetes todos. Então, quer ajudar, Patrícia? O Marcelo, que defendeu ontem e antes de ontem, né, da Suíça. Suíça, está aqui? Houve a experiência dele. Viajou hoje, eu não encontrei com ele. Ele ficou, assim, numa gratificação... E já não é o primeiro, já não é o primeiro. Era o terceiro dele. Ele defendeu o segundo e o terceiro. Mas a experiência dele aqui valeu muito. Ele saiu assim, vale a pena. Quem você empolgado. conhece aqui? Eu não sei se você... Quer dizer, eu não sei. O nome pelo nome eu não estou lembrando quem é. Não sei se eu conheço. Ele é da Suíça, ele é brasileiro e mora na Suíça. Teve vários, gente da Espanha que já veio. A Lourdes de Portugal, que é aí de Lisboa, não sei se você conhece, a Lourdes Sá. Também é assim, ela vem aqui, ela defende verbete. Então, vale a pena. Mas, olha, não fica estressada com isso agora. O que eu posso dizer, se tem alguma coisa que pode... Não se estressa com isso. Faz. Escreve, tá? Depois vê como é que defende, não é isso? Porque senão estressa, não é que tem que ir. Não, escreve, tá? Legal, escreve, fica com ele prontinho, bonitinho, tal. E aí, quem sabe, os amparadores confluem, e aí você, quando você menos espera, você está aqui, defendendo aqui, sentada, e está aí podendo trabalhar. Vou fazer só o último aqui, já te passo, tá? Mitologia. Pediu para aprofundar, vamos ver o que tem de mito aqui, deixa eu dar uma olhada. Esse, muito legal você falar isso, é outra coisa que eu falo bastante. O mito da inspiração sem transpiração. Às vezes vê muito isso em Hollywood, né? A pessoa sentou, desceu, aí desce aquele amparo. Já tem gente que pergunta assim, você faz um verbete numa sentada? Eu falei, pô, quem dera. Se fosse assim, eu já tinha 1000. Né? Estava igual o professor Valdo, eu estava batendo lá no professor Valdo, né? Eu estava lá na cabecinha, não dá. Então, não é assim, né? Eu, pelo menos, comigo não funciona. Se com alguém funciona, legal. Comigo não funciona. Então, comigo tem a transpiração e a inspiração vem junto. Né? Às vezes tem uma inspiração de uma ideia para escrever, aí vem alguma ideia, mas aí você tem que depois mexer naquilo. Aí o mexer naquilo é que leva o seu tempo, que pode ser rápido, pode se demorar, aí depende do tema, depende da sua experiência com o tema, aí varia a infinito, tá? Mas vale a pena, é o que eu estou querendo dizer isso, vale a pena, tem o curso de verbetografia, tem o EAD, então quem de fora, não se preocupe quando vai defender, faz o verbete, escreve o verbete e depois as coisas andam. Diga lá, Adriana, minha querida. O mais incrível que pareça era essa pergunta que eu fazia, da mitologia. A mesma? Então vamos lá. Então tá tudo... Mas era justamente entrando no salto, observando o que você narrou, né? Você falou da experiência com o professor Valdo, fazendo diversos trabalhos que ele passava para você pesquisar. Isso. Aquilo desenvolvia um determinado critério e forma de pesquisa. Perfeito. Né? Um nível de acuidade, ele instigava essa acuidade. Aí o que eu te pergunto a gente sabe que um pesquisador de segunda ordem, 20 de segunda ordem, não equivale a 1 de primeira ordem. A gente observar que houve então esse processo no holociclo, treinamento de diversas pessoas para puxar isso que você falou, para puxar essa alavancagem da pesquisa, da confessologia. Eu, Dulce, Rosa... Exatamente, então esse é o papel da alavancagem, de melhorar o nível dos pesquisadores. Aí o que eu te pergunto é bem nesse nível, como ativar, potencializar essa hiperacuidade, esse nível de detalhismo para fazer com que essa inspiração e transpiração dê esses frutos, né, justamente deste novo olhar conscienciográfico. Olha, eu vejo assim, ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente teve o privilégio de trabalhar lá direto com o professor Valdo, mas também tudo estava sendo construído. Hoje tem uma infraestrutura também muito maior, por exemplo, um curso de verbetografia. Então, hoje já tem um grupo de pessoas passando já a experiência, já passando mastigado. Por exemplo, para chegar nessa técnica que eu fiz de pesquisa, o professor Valdo não me deu essa técnica, ele dava para pesquisar. Eu fui construindo uma técnica, a experiência. Hoje ela está mastigada, tem uma técnica. E essa já está divulgada. Entende? Então, por outro lado, está tudo aí. O holociclo está aí. Chegar lá,
tem aquela cadeirinha de roda, você senta naquela cadeirinha que tem roda, ainda tem, né? Cadê a Gi? Cadê ela? Foi embora, né? No Holocico ainda tem aquela cadeirinha com a rodinha ali, tá lá, né? Pois é. Senta naquela cadeirinha ali e vai andando com a rodinha ali, olhando os dicionários. Então, tem uma infraestrutura montada violenta. E eu vejo assim, é começar. Não existe, na minha percepção, inspiração sem transpiração. Porque você tem que ter, pensa o seguinte, você tem que ter uma saturação até para inspirar. Por exemplo, não vai vir um amparador aqui me fazer uma inspiração sobre alguma coisa da física quântica. Coitado, ele vai perder um tempo danado. Eu até tive essa matéria, não entendi nada na engenharia. Né? Foi 6 meses assim que eu... Então, quer dizer, não tenho, né? Então não adianta, ele vai perder tempo, tá? Concorda? Ele vai procurar alguém que estude isso, que tenha informações, que vai conseguir pegar aquela inspiração e fazer uma coisa maior, por exemplo, tá? Então, eu vejo a mesma coisa. Para pegar um tema qualquer que a gente for escrever, se a gente não tiver essa saturação de informação, como é que vai vir a inspiração? Não é? Então, você tem a massa crítica, é aquela hora que eu falei que é a crítica, porque você já tem um monte de coisa, e agora, o que eu faço com isso? Tem que insistir, dá uma sensação ruim mesmo, eu não vou conseguir. Mas uma hora fecha. O livro é a mesma coisa, eu sou jejum em livro, né? Mas uma hora eu falo assim, não vou conseguir. Aí de uma hora começa a fechar, fechou, entende? Então tem esse gargalo que eu não sei explicar o que é, mas que existe, que eu tenho de experiência. Então, eu vejo que é tudo trabalhar, sabe, o André? E não se como é que eu vou dizer? Não desanimar, não. Eu acho que hoje tem muita estrutura para isso. Ou tem a verbetografia que as pessoas vão colocar no colo. Começa com verbete, se a pessoa já está querendo começar a escrever, começa com verbete, que já vai ajudar muito. Tem toda uma infraestrutura violenta para ajudar. Né? Então, vamos embora. Eu acho que é começar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Eu tenho que agradecer algumas coisas. Eu não cheguei ao 100 sozinha, eu tenho que agradecer um grupo de pessoas. Primeiro, eu tenho que agradecer as equipes todas. A equipe da Ciclosapiens, que é a equipe que mantém todo esse processo aqui. A equipe do tertuliário, que tem a turma que pega ali, tem a turma da transmissão, tem a turma que traz a pergunta para cá, tem a turma de manutenção, tem a turma do CAEC. Então, para essa máquina estar aqui, para eu poder estar aqui fazendo isso, tem muita gente. Sem contar os tertulianos, os teletertulianos, os amigos da enciclopédia, que são aqueles que pagam para manter todo esse processo aqui, e uma pessoa especial, que eu vou tentar não me emocionar, que é o professor Valdo, que deu essa oportunidade enciclopédica para todos nós. Então, muito obrigada. Valeu. Obrigada. Tivemos 48 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Hoje teremos 5 recados. A Mara vai falar sobre 40 manobras energéticos, Jairo pai, a Flávia pelo bicolóquio consciente terápico, a Paula sobre o curso Programa Verbetografia e a Maria Aparecida vai falar sobre o ECP2 em São Paulo. Falei que ele não dá presente. A CIP, em parceria com o IPC Rio de Janeiro, convida todos para o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de março, no Hotel Windsor Flórida, no Rio de Janeiro. É um curso prático, sem pré-requisito, que objetiva promover vivência das bioenergias, intensificar a troca de experiência entre os alunos, melhorar a autoconfiança no processo assistencial, desdramatizar o trabalho com as energias e a utilizar de forma consciente as bioenergias no nosso cotidiano. São 3 dias de malhação energética, debates e reflexões. Inscrições, informações, acip.rj@acip.com e ipc.org/Rio de Janeiro. E telefone 21 31 53 7574. 31 53 7574. Obrigada. Olá, boa tarde. O PAI, Programa de Aceleração da Erudição, curso promovido pela Reaprendência, irá iniciar neste domingo mais um ciclo, discutindo clássicos fundamentais do período da Revolução Científica e Iluminismo.
serão debatidas obras dos seguintes autores: Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hume, Rousseau, Montesquieu, Kant, Adam Smith, além de uma aula especial sobre iluminismo com o professor Marcelo da Luz. A primeira aula acontecerá neste domingo, dia 5 de março, sobre a obra Meditações Metafísicas de Descartes, com o professor William Klein. Mais informações no telefone 45 99148 1835 ou no site da Reaprendência, reaprendência.org. Reaprendência se escreve com T-I-A no final, reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o colóquio consciência terápico gratuito que vai acontecer neste domingo à tarde na OIC. O tema é anti-irritabilidade. Os consciencioterapeutas são Nário Takimoto e a Márcia Eblin. Esse colóquio consciência terápico vai poder ser assistido tanto presencialmente, quem estiver aqui em Foz então está convidado a estar lá pessoalmente com as suas energias, ou então vocês podem acessar o link que está disponível no Facebook da OIC, Organização Internacional de Consciência Terapia. Quem estiver então fora pode acessar, assistir, enviar perguntas também para os consciencioterapeutas que vão estar abordando este tema então da anti-irritabilidade. Só para contextualizar, esse tema ele vai ser mais aprofundado ainda neste mês agora de março, a partir do dia 16, em um grupo consciencioterápico, que consiste de 4 encontros nas quintas-feiras à noite, na OIC, um grupo presencial de no máximo 10 a 12 pessoas, justamente para poder aprofundar nesse assunto. Estão todos convidados, o telefone da OIC para quem quiser mais informações é 45 30 25 14 04, ou então acessem o nosso Facebook, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia, OIC. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, eu gostaria de convidá-los a participar do programa Verbetografia. A professora Adriana já falou bastante sobre a importância de ser um verbetógrafo, de poder passar suas experiências e fazer atares com essa sua experimentação. Mas gostaria de colocar aqui ainda outros motivos para participar do programa Verbetografia. É entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega Gescom grupal da Conscienciologia e promover o auto e heterodesassédio mental somático. Nós realmente já começamos o curso EAD, mas temos uma possibilidade também do curso Verbetografia semipresencial, que vai iniciar agora no primeiro semestre, no dia 7 de março, e vai até o dia 30 de maio. Como estrutura, nós temos 12 módulos semanais, com aulas presenciais mais aula vídeo, e essas aulas presenciais são toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. Essas aulas presenciais tira dúvidas às terças, das 19h às 21h30, né? E para isso seria importante que vocês já tivessem o tema de verbete, o título, e que esse fosse também já aprovado. Em termos de carga horária, são 48 horas semanais, com 12 semanas. Para aquelas pessoas que são reciclantes ou com grupos de 15 ou mais pessoas, existe um desconto de 25%. Para informações, vocês podem entrar em contato com o CAEC ou com a Enciclosapiens por e-mail contato@enciclosapiens.org ou então telefonar para o CAEC. E eu gostaria de reforçar aqui que o número do telefone do CAEC está alterado, e eu vou dar um novo número, que é o código de área 45 2102 1499, repetindo, 2102 1499. Esperamos a presença de todos. Obrigada. Boa tarde. Você que é de São Paulo, arredores, ou pretende vir para São Paulo, e se sentiu motivado com o 100º verbete da professora Adriana Lopes sobre olhar conscienciográfico, aproveite o campo bioenergético, consciencioterápico e interassistencial do ECP2, que será realizado no dia 24 a 26 deste mês. O curso será no hotel Blue Tree, em Santo André. É um curso de imersão. E o professor Epicom será o Leonardo Firmato. Neste curso, você também poderá participar ativamente da assistência extrafísica, alcançar uma rigidez holossomática melhor, participar ativamente dos trabalhos dos amparadores extrafísicos
E, se você tiver interesse, entrar em contato no e-mail saopaulo@ipc.org ou no telefone 11 3287 9705 ou 3287 9706. Obrigada. O verbete de amanhã é Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica. A especialidade é Interassistenciologia, com a professora Alzira Geice. Obrigada e boa tarde a todos.